Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 4, Parte 6, Capítulo 531. Levou mais 20 horas para que outros ganhassem o controle da energia Eos. Seus trajes estavam cheios de energia Eos agora. Axel também podia ver que o traje poderia não ser capaz de armazenar mais energia Eos. No entanto, ele ainda bloquearia a energia Eos e isso salvaria suas vidas. Todos ficaram surpresos ao ver a vista. Parecia majestosa e perigosa. Eles viam nuvens brancas que estavam sendo varridas pelo vento. Eles viam grandes árvores e seus galhos grossos e podiam sentir a pressão do vento. Frank e outros também finalmente aprenderam casaco de aura. Isso aconteceu quando eles estavam em um lugar de recursos do tipo fada. Então, eles também foram capazes de lidar com a pressão do vento, mas ainda não conseguiam se mover corretamente. Sua maestria no movimento não era muito alta como Axel e Cold. Então, qual é o plano? Perguntou Lance. Charles notou alguns pokémons no chão e eles parecem hostis. No entanto, a pressão do vento no chão é muito baixa. Então, acho que primeiro devemos ir para o chão, disse Axel. Axel, o líder desses pokémons é muito forte. Se Charles conseguia sentir hostilidade, então é realmente sensato ir para o chão? Perguntou Lance. Parece que vocês não notaram. Esses pokémons não podem nos matar até que morramos no teste. Vocês viram o quão agressivo Ninetales era na montanha vulcânica e o quão poderoso Crocodile era no vale do tipo terrestre. Algum deles tentou nos machucar? Eu também notei, mas ainda há um risco, disse Kate. Sim, mas vocês perderam a aposta e agora vocês têm que me ajudar a reivindicá-la. Vocês estão dizendo que vocês estão recuando? Se for assim, então podemos seguir caminhos separados daqui. Não estou lhe dizendo isso. Estou apenas lhe dando um conselho, disse Kate. Eu entendo. Se algum de vocês não quiser descer, pode sair do lugar. Todos vocês sabem para onde ir. Nenhum deles se mudou de lá. Primeiro, o orgulho deles não os deixou se mudar. Kai e Cold já estavam do lado de Axel, já que Axel era da família Venu. Outros eram filhos de famílias proeminentes. Eles também não se moveram porque sabiam que todas as coisas que eles conseguiram nesta ilha, era tudo devido a Axel. Axel teve a maior contribuição e ele também era muito forte. Mais forte do que qualquer um deles. Eles não queriam fazer dele um inimigo. Ótimo, então vamos descer, disse Axel e pulou em Charizard. Outros também pularam em seus Pokémon do tipo voador e lentamente começaram a descer. Descer não foi tão fácil. Como a pressão do vento era tão alta, havia uma grande chance de um deles cair. Os Pokémons foram muito cuidadosos para não deixar seus treinadores caírem e depois de 5 minutos, eles finalmente chegaram ao chão. Todos eles puderam ver uma variedade de Pokémons e havia um Pidgeot parado na frente. Este Pidgeot parecia extremamente poderoso. Axel não conseguia ver os detalhes do status daquele Pidgeot porque ele era muito forte, mas ele imaginou que poderia ser um Pokémon de nível mestre. Todos os Pokémons estavam olhando para eles com arrogância e hostilidade. Olá, disse Axel. Eu sei porque vocês humanos vieram aqui. Vocês querem reivindicar a ilha. Já que esse é o caso, eu vou dar a vocês o teste e se vocês falharem, vocês terão que retornar e nunca mais voltar. Cuspiu Pidgeot. Você pode nos dizer por que todos vocês estão tão bravos conosco? Perguntou Axel. Nenhum de seus amigos pensou em falar, pois estavam um pouco aterrorizados por aquele Pidgeot. Não estamos bravos com vocês. Estamos apenas decepcionados em ver que seus Pokémons são tão fracos. Nenhum de vocês tem um pingo de conhecimento sobre vento e voo e ainda assim estão aqui para reivindicar a ilha. Esta ilha é muito especial para nós, Pokémon do tipo voador, e me sinto triste em dar esta ilha a vocês, ignorantes. Axel poderia dar um palpite de que o teste seria extra difícil. Este Pidgeot os odiava e faria de tudo para salvar esta ilha deles. Nosso conhecimento sobre Pokémons do tipo voador não é tão avançado quanto o seu. Isso é óbvio porque não somos Pokémons do tipo voador como você. Então, declare o teste para que possamos reivindicá-lo, disse Axel. Muito bem. Não posso lhe dar um teste impossível, então lhe darei 2 escolhas para o teste. A primeira escolha é que um dos seus Pokémons do tipo voador desafie um dos nossos Pokémons na competição de voo. O rank do nosso Pokémon seria um rank menor que o do seu Pokémon. A segunda escolha é a batalha entre um dos seus Pokémon do tipo voador com um dos nossos Pokémon. O rank do nosso Pokémon seria um rank mais alto que o seu Pokémon. Então, escolha. Qual teste você prefere? Essa foi uma escolha complicada. Obviamente havia uma armadilha em uma das escolhas, mas Axel não conseguia dizer qual era a armadilha. Ele começou a pensar e percebeu que ambas poderiam ser armadilha. O que devo fazer? Perguntou Axel ao grupo. Eu diria para você escolher a primeira opção, mas vendo o sorriso maligno daquele Pidgeot, acho que seria uma armadilha, disse Ricker. Eu também penso mesmo, disse Kate. Mas se escolhermos a segunda opção, eles obviamente estarão em uma posição vantajosa, comentou Lance. Espere 1 minuto. Como a primeira escolha pode ser uma armadilha? Perguntou Frank, pois ele sentia que eles certamente venceriam com a primeira escolha. A primeira escolha é obviamente uma armadilha. Que Pidgeot disse que haveria uma competição de voo. Que competição de voo? Não há detalhes sobre isso. Mesmo que seja uma simples competição de voo, os Pokémons aqui são muito mais conhecedores do terreno. Eles saberiam os truques para voar aqui com velocidade máxima. Eu também sinto que os poderes de voo dos Pokémons aqui são muito altos em comparação com os nossos Pokémons, explicou Axel.
Se essa for a causa, vamos perder. Mesmo se escolhermos a segunda opção, será muito mais difícil para nós vencermos, suspirou Frank. Era realmente um enigma para Axel. Ele queria reivindicar este lugar. Ele podia sentir que este lugar era muito misterioso e o poder de Pidgeot e Charizard aumentaria em uma margem enorme se ele vencesse o teste. Axel se virou para Pidgeot e perguntou: se meu Pokémon é de nível 2 de nível Rei, então o seu Pokémon seria de nível 3 de nível Rei ou seria de nível Pseudo-Campeão? Então, você está pensando em escolher a segunda opção? Perguntou Pidgeot. Não, estou apenas obtendo informações completas. Você disse que o teste não poderia ser injusto ou impossível de vencer, então se o Pokémon vai ser pseudo-campeão, seria injusto. Respondeu Axel. Você está certo. O Pokémon seria nível 3 de classificação Rei. Você não precisa cagar nas calças, riu Pidgeot. Mesmo que Axel escolhesse a segunda opção, não havia como ele vencer. A diferença de poder entre Pokémons de nível 2 e nível 3 de classificação Rei não podia ser subestimada. Era realmente enorme. Era por isso que havia subclassificações após a classificação Rei. Era o que Kate estava pensando. Ótimo, então vou escolher a segunda opção, disse Axel com um sorriso. Pidgeot sentiu que estava planejando algo com aquele sorriso, mas não sabia o que era e não se importava. Bom, escolha seu Pokémon. Lembre-se, ele deve ser um Pokémon do tipo voador, disse Pidgeot. Sim, eu sei. Eu escolho Charizard, disse Axel e... roar. Charizard veio para frente mostrando seu domínio. Pidgeot também escolheu um Pokémon do seu lado. O Pokémon também era um Pidgeot e era um Pokémon de nível 3 de classificação Rei. Suspiro, Axel vai perder essa. Nós só perdemos tempo vindo aqui, disse Kate. Ela não se importava se Axel conseguiria reivindicar esse lugar ou não, mas ela também não queria que ele perdesse para aquele Pidgeot arrogante. Kate só queria dar um tapa naquele Pidgeot até a morte. Era muito arrogante. Não, você está completamente errado. Axel vai vencer essa batalha. Droga, não acredito que ele teria 2 lugares de recursos. Seu poder e o poder da família Venus subiriam ao teto e eu perdi 10 bilhões de Pokédólares, disse Riquer se sentindo triste. Se ele não tivesse aceitado a aposta e em vez disso seguido Axel, ele poderia ter tido uma chance de conseguir esse lugar para si mesmo, mas ele era muito estúpido. Ele também estava pensando que Kai era estúpido além da razão para confiar no instinto de Axel, e agora ele sentia que ele era o único estúpido. Ele também perdeu 10 bilhões de Pokédólares para K. Seu pai não ficaria muito feliz com isso. O que você quer dizer? O Charizard de Axel pode ser forte, mas não pode vencer um Pidgeot de nível 3 de classificação Rei. A diferença é muito alta. É por isso que você está errado. O Charizard de Axel é especial e extremamente poderoso. Você pode ter lutado com ele, mas ele não mostrou seu poder total. Apenas observe atentamente e tente ver se consegue descobrir alguns dos segredos do Charizard dele, disse Riquer. Kate pode não saber, mas Riquer tinha visto Charizard lutar com o Garchomp de Cynthia. Ele sabia o quão poderoso ele realmente era e tinha o poder de superar sua classificação. Que a batalha comece, gritou Pidgeot. Charles, use armadura de fogo e escamas de dragão. Também use combustão e dia ensolarado. Roar. Primeiro, ele usou armadura de chamas e escamas de dragão. As escamas vermelhas em seu corpo começaram a se multiplicar e logo todo seu corpo estava coberto com elas. Então, as chamas saíram de seu corpo e então se fixaram como uma forma de armadura. Pingo. Enquanto fazia isso, Charizard foi levado embora por uma força invisível, mas se estabilizou. Essa força invisível era Pidgeot, que atacou Charizard com seu bico. A velocidade do Pidgeot era muito rápida. Axel nem conseguia vê-lo direito. Axel também percebeu que ele tinha usado alguns movimentos para aumentar sua velocidade. Essa velocidade do Pidgeot seria um problema. Charizard então usou combustão com um grande rugido. O lugar ao redor de Charizard começou a queimar com fogo vermelho quente e a temperatura dos arredores começou a aumentar exponencialmente. Kate ficou paralisada ao ver o poder daquele combustão. Charizard o havia usado durante a luta com seu Charizard, mas a intensidade deste combustão estava em um nível diferente. Kate então percebeu que Axel não estava falando sério quando lutava com ela e isso a deixou furiosa. Charizard então usou o dia ensolarado, quando 2 pequenas bolas de luz saíram de sua boca e ele começou a aumentar rapidamente de tamanho e começou a subir. O calor do entorno aumentou novamente quando Charizard usou lança-chamas para Pidgeot, mas ele desviou sem problemas. A luta durou 5 minutos e alguns podem pensar que Charizard poderia estar vencendo com seus movimentos de fogo, já que ele tinha se fortalecido muito. Mas o resultado foi exatamente o oposto. Pidgeot era rápido demais para Charizard desviar e atacar. Charizard não conseguiu acertá-lo nenhuma vez enquanto Pidgeot desviava dos movimentos como se estivesse de férias. O poder de Pidgeot não era tão alto quanto Axel esperava e devido à armadura de fogo e escamas de dragão, Charizard conseguiu segurá-lo. Depois de 5 minutos, Axel deu um pequeno sorriso e disse: finalmente chegou a hora. Charles, agora faça. Use transformar. Depois disso, o caos se instalou. Capítulo 532. Um minuto se passou e a batalha já havia acabado. Charizard estava retornando ao seu estado normal e Pidgeot estava checando seu amigo se ele estava vivo. A boca de Kate estava escancarada de surpresa. Ela não conseguia nem falar direito.
A coisa que ela viu um minuto atrás não era algo que ela jamais esqueceria em sua vida. O que diabos está acontecendo? Gritou Kate. Eu disse a você que o Charizard de Axel é especial. Como você acha que ele derrotou Garchomp de Cynthia? Perguntou Riquet. Kai e Cold também ficaram igualmente surpresos. No entanto, K tinha visto Axel fazer milagres muitas vezes, então ele não ficou tão surpreso quanto Kate. Kate estava tendo um choque de vida. As classificações eram absolutas. Seria um milagre para um Pokémon de nível 2 de classificação Rei vencer um Pokémon de nível 3 de classificação Rei, mas Charizard não só venceu como dominou a batalha. Depois de usar transformação, o corpo inteiro de Charizard ficou coberto de escamas pretas e parecia completamente diferente. Kate podia ver que seu poder havia aumentado a um grau inacreditável. Ele deu um rugido enorme e chamas azuis saíram de sua boca. Antes Charizard não conseguia ver Pidgeot direito, mas agora Pidgeot estava tendo problemas para se movimentar. A aura de Charizard era tão densa e alta que Pidgeot não conseguia voar em sua velocidade máxima. Foi quando Charizard pegou Pidgeot e então a batalha acabou logo. Charizard usou seu movimento de fogo e lança-chamas. Seus poderes físicos também aumentaram e ele dominou a luta. O poder de Charizard foi logo elevado ao nível de pseudo-campeão e Pidgeot não conseguiu fazer nada contra ele. Após a batalha, Pidgeot ficou gravemente ferido e o líder olhou para isso com preocupação. Então, parece que eu venci e pude reivindicar o lugar. Você pode me dar o papel de teletransporte para que possamos sair daqui? Perguntou Axel. Pidgeot olhou ferozmente para Axel e disse com uma voz fria e glacial, isso não acabou. Você pode ficar com esse papel, mas este lugar sempre nos pertencerá. Ei, eu não vou te jogar para fora deste lugar. Eu só quero que meus pokémons do tipo voador aprendam com você e treinem neste lugar. Só isso. No entanto, Pidgeot não estava convencido. Axel finalmente conseguiu o papel, e agora ele tinha 2 lugares de tipo de recurso. Cara, você vai ter um problema com esse Pidgeot, disse Lance. Eles já estavam fora do espaço do bolso e agora estavam indo para a região central para descansar. Sim, mas acho que consigo lidar com isso, disse Axel com um sorriso. Aquele Pidgeot era uma cadela, mas Axel viu que sua expressão suavizou quando viu seu Pidgeot. Não suavizou para Charizard, pois não tinha um núcleo do tipo voador. Axel poderia dar um palpite de que ele amava sua tipagem e sua espécie. Então, ele poderia resolver as coisas com seu Pidgeot. Axel, como você sabia sobre esse espaço de bolso? Vamos lá, não pode ser só por causa do seu instinto, certo? Perguntou Riquet. Infelizmente é devido ao meu instinto. Não posso explicar para você. Eu apenas sinto isso de alguma forma. Eles estavam conversando alegremente uns com os outros. A ilha não era tão hostil. Eles encontraram alguns Pokémon selvagens que queriam lutar com eles, mas nenhum deles queria matá-los. Isso foi muito surpreendente porque Pokémon selvagens eram perigosos. Agora todos eles estavam em seus Pokémons, sua velocidade aumentou e no 7º dia, eles já alcançaram a região central. A primeira coisa que fizeram foi depositar seus trajes para as autoridades. Todos eles estavam completamente preenchidos. Você pode nos dar o traje que pode armazenar mais energia a Eus? Estamos indo para a região norte agora, então podemos precisar dele, disse Axel para a recepcionista. Você já completou os outros 3 lados? Perguntou a recepcionista. Sim, acabamos de fazer isso. Ainda temos 71 dias nesta ilha e achamos que podemos chegar ao fim do lado norte confortavelmente. Só me dê um momento, disse a recepcionista e começou a digitar em seu computador, e então fez algumas ligações. O Sr. Harry está esperando por você no escritório. Ele quer falar com você sobre algo importante, disse a recepcionista. O que diabos está acontecendo aqui? Estamos em algum tipo de problema? Perguntou Frank. Não, por que você estaria em apuros? O Sr. Harry só quer conhecê-lo, disse a recepcionista. E também queremos nos encontrar com o Sr. Harry, mas estamos muito cansados e com fome. Vamos tomar um banho rápido e comer alguma coisa. Então vamos nos encontrar com o Sr. Harry. Não queremos encontrá-lo com essa aparência, disse Axel. Quando Axel disse isso daquele jeito, a recepcionista não conseguiu dizer não. Eles tinham acabado de chegar de sua aventura e estavam pedindo descanso. Então ela concordou. Depois de tomar um banho rápido, Axel chamou todos para seu quarto e disse que era uma emergência. Então, por que você está ligando para todos nós agora? Perguntou Lance. Nós vamos conversar sobre isso, vamos conversar com Harry, disse Axel. Então, você também acha que não seria uma conversa normal, hein? Perguntou Kate. Claro que não. Você viu como a recepcionista ficou assustada. Ok, pare com seu código Morse. Primeiro, diga-nos do que você está falando, perguntou Lance. Kate pareceu entender, mas acho que nem todos vocês entenderam. Quando a recepcionista disse que Harry estava nos esperando, você não acha um pouco estranho? Perguntou Axel. Não, acho que você se machucou e ele só quer ver se você está bem, disse Frank. Lance, Frank, Riquet, Kai e Cold também assentiram. Harry ficou muito perturbado depois de ouvir que Axel estava ferido. Ele deve estar pedindo para eles verem se ele o curou. Vocês são tão ingênuos. Como conseguem lidar com a política da sua família? Perguntou Axel. Nenhum deles sabia o que estava acontecendo. Ok, deixa eu te contar. Primeiro, ele vai nos perguntar como vamos me curar. E vamos dizer a ele que é um segredo e que fica entre nós, disse Lance. Sim, eu sei disso. Então ele vai nos perguntar sobre o lado norte. Você percebe que nenhum humano foi até o fim do lado norte.
Alguns deles foram lá, mas não tiveram tempo de ir até o fim. Harry e todos acreditam que há algo no final do lado norte e ele quer fazer parte disso, disse Axel. Agora que você mencionou isso, pode ser que você esteja certo, Axel, disse K pensando no assunto. Somos os treinadores mais rápidos da história a limpar todos os 3 lados e temos muito tempo para o lado norte. Então, há uma chance muito alta de que possamos explorar toda a região norte, disse Axel. Então o que você acha que deveríamos fazer? Eles não podem tomar o lugar do recurso e nós garantimos isso, mas a Liga ficaria com 20% de tudo que encontrássemos. Não quero dar meus tesouros conquistados com muito esforço para eles, disse Lance. Por enquanto, deixe-me falar e Kate interferiria se necessário. Vocês fiquem quietos e apenas observem. Veremos o que vai acontecer, disse Axel. Bem-vindos a todos, vejo que vocês ainda estão vivos, disse Harry olhando para Axel. Sim, eu sou como uma barata. Eu simplesmente não consigo morrer, disse Axel com um sorriso. O que é uma barata? Perguntou Harry. Axel percebeu que não havia nenhuma barata neste mundo. Nada, por que você nos chamou aqui? Perguntou Axel. Primeiramente, eu queria ver se você está bem. Por algum motivo, você conseguiu se curar. Então, você pode me dizer como fez isso? Podemos salvar muitas vidas se você compartilhar isso conosco. Sinto muito, mas fiz muitas coisas complicadas para me salvar e posso dizer com certeza que é algo único. Você não conseguirá replicar. Harry tentou o seu melhor para obter a resposta, mas Axel o interrompeu dizendo, você disse que não seria responsável se algo acontecesse comigo. Então por que você está pedindo a cura, que não pode nem ser replicada quando eu me curei? Harry queria se amaldiçoar por dizer isso. Se ele fosse um pouco solidário, Axel poderia ser mais aberto a ele. Mas ele só queria salvar seu pescoço. Axel não teve problema em dar os detalhes da cura para Harry, mas se ele desse, ele teria que revelar a localização do recurso do tipo fada e ele não queria fazer isso. Mesmo que o fizesse, Gardevoir não estaria ajudando todos os humanos de graça e a Liga não teria nada para lidar. Ok, agora vamos falar sobre o lado norte. Primeiro de tudo, parabéns. Vocês são o grupo mais rápido a limpar todos os 3 lados. Vocês têm tempo suficiente para ir para o lado norte e até mesmo para o fim do lado norte. Mas antes de ir para o lado norte, quero te contar uma coisa. O lado norte é muito diferente dos outros lados. O que há de diferente nisso? Perguntou Kate. Primeiro, é muito hostil. Você pode ter notado que os pokémons de outros lados não são hostis, mas os pokémons selvagens do lado norte viriam para te matar. Por que isso? Há alguma razão para isso? Perguntou Axel. Não sabemos, mas acreditamos que há um tesouro escondido no final do lado norte e eles não querem que nenhum humano chegue perto dele. Obrigado pela informação. Quer nos contar alguma coisa? Não temos muito a lhe contar sobre isso porque muito poucas pessoas conseguiram entrar no lado norte. No entanto, quero fazer um acordo com você. Qual é o problema? Perguntou Axel. Se houver algum tesouro no lado norte e se você conseguir adquiri-lo, então queremos uma parte dele, disse Harry. E o que você quer nos dar em troca? Perguntou Harry. Você pode capturar 2 pokémons cada na ilha e nós cuidaremos disso. Você também pode capturar pokémons avançados, mas o pokémon tem que ser pelo menos pseudo-rei ou superior, disse Harry. É a única coisa que você vai nos dar? Perguntou Axel. Sim. Além disso, você vai dividir 20% de tudo que encontrar nesta ilha conosco de qualquer maneira, disse Harry. Você está errado. Devemos compartilhar informações com você e a energia a Eus. Se houver vários tesouros da mesma natureza, então devemos compartilhar uma parte deles. O contrato não disse para compartilhar todos os tesouros únicos com vocês. Além dos trajes, o que vocês nos deram? Não há proteção nem nada, disse Kate. Isso era verdade. A Liga não estava dando nada a eles. Até os trajes foram dados porque eles podiam coletar energia de Aus e a Liga ficaria com 20% dela. Essa é a única coisa que estamos lidando agora. Quer você encontre o tesouro ou não, nós lhe daremos esse acesso, mas isso é tudo que podemos lhe dar. Você pode discutir isso com seus amigos e voltar com uma resposta, disse Harry. A Liga não tinha muito a dar a eles. Todos eles eram de famílias proeminentes e todos tinham recursos próprios. Capítulo 533. Todos saíram da sala e começaram a discutir. Então, o que vocês querem fazer? Perguntou Lance a todos eles. Acho que seria benéfico para nós aceitar o acordo, disse Kate. E por que isso? Nós nem sabemos se podemos encontrar algum tesouro e não precisamos compartilhar lugares de tipo de recurso com eles. Já temos um lugar de tipo de recurso conosco. É o suficiente para nós. Então, compartilhar alguns recursos que podemos encontrar é um bom negócio, respondeu Kate. Kate está correta. Os pokémons aqui também são um pouco diferentes. Eles são mais fortes e rápidos do que os pokémons normais. Se pudermos capturar 2 deles, o poder da nossa equipe aumentaria, acrescentou Riquet. Axel também queria aceitar o acordo. Ele só queria o lugar do tipo recurso e ele já tinha 2 deles. Ele também pode conseguir um lugar de recurso do tipo luta no futuro. No entanto, ele não queria capturar 2 pokémons nesta ilha. Ele já tinha um time pronto para a região de Johto. Ele poderia capturar um se encontrasse algo interessante. Todos concordaram em aceitar o acordo e Harry ficou feliz com isso. Harry também forneceu a eles novos trajes que poderiam armazenar mais energia Aeos neles. Eles tinham 71 dias restantes e o lado norte tinha a energia Aeos mais densa.
Compre uma quantidade extra de poção e antídotos. Precisamos estar preparados, disse Axel. Todos eles estavam comprando seus suprimentos na loja. Harry já os havia avisado que o lado norte seria perigoso e que eles deveriam estar preparados. Axel não sabia que tipo de Pokémon eles enfrentariam, mas queria que todos estivessem preparados para qualquer cenário. Todos eles falaram sobre como escapariam quando enfrentassem poderosos Pokémon selvagens. Se Axel fosse o único indo para lá, então ele teria dito a Alakazam para usar teletransporte com ele, mas Alakazam não poderia usar teletransporte com todos eles em alta velocidade. Levaria algum tempo para fazer isso e as pessoas que estão se teletransportando devem permanecer paradas. Isso pode ser difícil se eles estivessem enfrentando Pokémons fortes. Felizmente Cold e Kate também tinham Pokémon que podiam usar teletransporte. No entanto, eles não eram tão proficientes nisso quanto Alakazam ou Slowbro de Axel. Então, eu e meus Pokémons tentaríamos segurar enquanto todos vocês começariam a se teletransportar. Não acho que encontraremos alguém mais poderoso do que um Rank-Rei, mas é bom estar preparado. No dia seguinte, após completarem seus preparativos, eles estavam prontos para se mover. As primeiras horas foram perfeitas. Não havia energia Eos densa ou Pokémon selvagens perigosos, mas depois de algumas horas, a densidade da energia Eos começou a aumentar. No começo não houve problema, mas depois disso eles tiveram que caminhar devagar e meditar a cada 2 horas. Temos 71 dias para ir e voltar. Achei que seria fácil, disse Axel. Sim, a densidade da energia Eos aqui é muito alta e não avistamos nenhum grupo de Pokémon até agora, respondeu Lance. Sim, isso é definitivamente suspeito. Não estou gostando nem um pouco, disse Axel seriamente. Só poderia haver 2 razões para não haver Pokémon selvagens na floresta. Ou havia muito poucos ou nenhum Pokémon na floresta ou esta área era a área de um Pokémon poderoso. Axel estava se inclinando para o último. Se fosse um grupo de Pokémons de Rank-Rei, então Axel poderia cuidar disso, mas se fosse acima disso, então seria um problema. Charizard também tinha usado seu transformação, e ele não tinha mais nenhuma carta de trunfo para usar. Ele tinha Shedinja com ele, mas era um movimento arriscado. Shedinja tinha se tornado muito poderoso agora. Apenas movimentos do tipo Dark e Ghost poderiam afetá-lo. No entanto, movimentos de status também poderiam dar trabalho para ele. Eles começaram a se mover lentamente e 2 dias se passaram. As coisas estavam ficando mais estranhas agora. Eles conseguiam avistar alguns Pokémons aqui e ali, mas esses Pokémons estavam sempre se escondendo ou tentando se esconder. Parecia que eles estavam com medo de alguma coisa. O primeiro lugar de tipo de recurso que eles alcançariam seria o lugar de recurso de tipo dragão e Axel e o grupo estavam pegando a distância mais curta, mas vendo a área. Ele queria pegar uma longa distância para evitar qualquer perigo. No entanto, ele não sabia se havia algum perigo na longa distância também. Ele queria usar Shedinja para explorar a área. Shedinja era o Pokémon mais rápido do grupo e também tinha muitas habilidades de fuga, mas Shedinja se recusou a sair do seu lado. Era o cavaleiro de Axel, então não queria deixá-lo indefeso. Ele queria usar Alakazam para o trabalho, mas Alakazam não era tão rápido quanto Shedinja e também não tinha nenhuma boa habilidade de fuga. Os Mavericks começaram a se mover lentamente, mas firmemente. Eles tinham que ficar atentos a qualquer perigo também. Harry já os havia avisado sobre o lado norte, então eles estavam tomando precauções extras. Enquanto caminhavam, eles se depararam com uma colina gramada que parecia estar dividida no meio. Havia uma passagem estreita no meio que levava a outra parte da floresta. Aquela era uma visão surreal. A colina inteira ou mini-montanha estava coberta de grama verde e a passagem estreita no meio da colina parecia extremamente bonita e majestosa. A natureza é muito criativa, não é? Perguntou Lance apreciando a vista. Sim, mas tenha cuidado. Eu não gosto disso, respondeu Axel. Vamos, relaxa um pouco. Você é sempre tão sério, reclamou Lance. Outros também começaram a fazer piadas leves sobre Axel. Já era pós-noite. O sol estava se pondo e os Mavericks estavam decidindo o lugar para acampar. Vamos atravessar esta colina e então montaremos acampamento, disse Axel. O grupo concordou com a decisão de Axel. Quando estavam chegando à passagem estreita, de repente algo incrível aconteceu. A colina inteira começou a brilhar em cor rosa. Kate ficou surpresa ao ver uma cena tão linda, mas ouviu uma voz alta de Axel que perturbou seu momento. Recuem, recuem agora mesmo, gritou Axel. Todos ficaram rígidos e sérios e todos começaram a correr para trás. Enquanto corriam de volta, eles ouviram alguns gritos vindos de trás. Kate olhou para trás e viu que a luz rosa brilhante não era um fenômeno natural. Na verdade, era um Pokémon. Era um Pokémon que parecia um cogumelo grande. Tinha um corpo fino e branco, semelhante a um talo, e um grande chapéu de cogumelo roxo na cabeça. Tinha olhos pretos com marcas de semicírculo verde claro nas laterais externas e uma boca grossa e preta. As pontas de seus braços longos e finos se dividiam em 3 filamentos verde claros que agem como dedos. A parte inferior de seu corpo e pés atarracados eram cobertos por uma substância rosa fofa. O chapéu de cogumelo em sua cabeça tinha uma borda rosa fofa, saliências verde claras no topo e uma parte inferior verde clara com guelras. Era Shiinotic. Que diabos é isso? Gritou Frank ao ver tal monstruosidade. É Shiinotic. É um Pokémon do tipo grama psíquico. Isso vai ser um problema, disse Axel.
Shiinotic era um Pokémon do tipo grama, psíquico e tinha apenas 3 pés de altura. Normalmente era um Pokémon poderoso. Um Pokémon como Charizard poderia facilmente derrotá-lo, mas o problema era o número deles. A colina inteira estava coberta por Shiinotic. Light, quantos Shiinotic estamos enfrentando? Perguntou Axel. 80 deles. 17 deles estão em ranking comum, 25 deles estão em rank raro, 20 deles estão em rank elemental, 15 deles estão em rank Pseudo King e 3 deles estão em rank King. Todos os Pokémon de rank King estão no nível 1. Isso é um monte de Shiinotics. Droga! O que eles estão fazendo aqui? Gritou Lance. Axel viu que todos os seus companheiros de equipe ficaram surpresos ao ver a cena. Enfrentar 80 Pokémon selvagens juntos não era brincadeira, não importa o quão fracos eles fossem. Ele sabia que tinha que assumir o comando. Todos vocês. Como líder, estou assumindo o comando agora. Vamos primeiro recuar um pouco e chamar seus Pokémons. Lance chama seu Dragonair para assumir a liderança. Se você tiver algum Pokémon que possa curar a condição de status, diga a eles para voltarem. Chame todos os seus Pokémons de classificação King e aqueles que podem usar o domínio para virem na frente. Outros Pokémon devem voltar, gritou Axel. Durante tal aflição, a voz de Axel era como uma luz na escuridão. Todos eles seguiram a ordem. Kate, diga ao seu Charizard para usar seu movimento pré-domínio. Charles, chegue perto do Charizard, e os outros se movam para o lado. Meg e Mamosvine, usem seu movimento tipo pré-domínio e comecem a atacar. Axel começou a dar um monte de ordens. Ele estava com muito medo dessa situação agora. O problema com Shiinotic não era que ele tinha um ataque poderoso ou era rápido. O problema com Shiinotic era seu ataque do tipo esporos. Ele podia liberar esporos com múltiplos efeitos que podiam fazer o alvo ficar envenenado, paralisado ou cair no sono. Se isso fosse feito por um único Shiinotic, então não era um problema. No entanto, havia 80 Shiinotics naquela colina e todos eles podiam usar esse movimento. A coisa que Axel mais temia aconteceu instantaneamente. Todos os Shiinotics começaram a liberar esporos com diferentes tipos de efeitos. Charles estava perto de Kate Charizard e ele tinha usado seu movimento pré-domínio. Enquanto usava, o lugar instantaneamente ficou quente e seus arredores começaram a pegar fogo. Megalania e Mamosvine também começaram a usar seu movimento pré-domínio e começaram a atacar. Axel acreditava que ao usar seu movimento pré-domínio, eles seriam capazes de bloquear esses esporos até certo ponto. Charles usou o dia ensolarado, e 2 bolas de luz saíram de sua boca e a noite escura ficou brilhante como o dia. Com o efeito do domínio de Charizard de Kate, seu poder foi aumentado. Ele também usou Dança do Dragão, só por precaução. Ele abriu sua boca e disparou um lança-chamas de poder total em direção aos Shiinotics de classificação incomum. Axel havia dado a ordem para reduzir o número deles o mais rápido possível. O fogo também era uma de suas fraquezas, então Axel estava confiante de que a maioria deles viraria cinzas. O poder de fogo de Charles não podia ser subestimado nem um pouco. O fogo imediatamente cobriu 1/4 da colina e Axel sorriu pela primeira vez. No entanto, seu sorriso se transformou em horror quando viu o resultado. Charles tinha disparado aquele lança-chamas para Pokémons de classificação incomum, mas nenhum deles tinha morrido. Parecia que não havia nenhum arranhão neles. Como isso era possível? Aquele era um lança-chamas de um Pokémon de nível 2 de classificação rei com força total. O grupo também viu o resultado e nenhum deles conseguia acreditar. Havia algum tipo de barreira que pudesse bloquear o ataque? Não havia. Axel fez questão de verificar. Sistema. O que diabos está acontecendo? Perguntou Axel em sua mente. Jim, por favor, verifique a descrição do movimento de um dos Pokémon de nível rei. Sistema, você sabe que não posso verificar a descrição dos movimentos dos oponentes. Jim, o anfitrião pode. O anfitrião só precisa descobrir como fazer isso. Droga, não é hora para brincadeiras. Eu realmente vou morrer aqui, gritou Axel, mas o sistema não respondeu a isso. Axel só conseguiu engolir. Como o sistema havia dito que ele poderia verificar a descrição de movimento de outros Pokémons também, ele tentou. Ele primeiro usou Identificar em todos os 3 Pokémons de rank rei. Todos eles tinham pelo menos um novo movimento que Axel não tinha ouvido falar. Então ele usou seu poder psíquico e aura junto com o Identificar para ver a descrição do movimento. Arceus parecia estar do seu lado, pois ele conseguia ver a descrição do movimento. Ele não conseguia ver o nível do movimento, mas conseguia ver a descrição do movimento. Quando ele viu a descrição do movimento, ele gritou alto. Que porra é isso? Capítulo 534. Todos nós morremos. O usuário se conectaria a todos os Pokémon próximos a ele. Os Pokémon deveriam ser da mesma espécie de Pokémon. Após se conectar a todos os Pokémon, todos os seus pontos de saúde seriam conectados. Nenhum deles morreria primeiro, mas todos morreriam juntos. Os Pokémon conectados têm que usar o movimento Ingrain para fazer efeito. Só pode se conectar a 100 Pokémon da mesma espécie. O Pokémon conectado deve estar no mesmo rank ou ser mais fraco que o usuário. O movimento pode ser ativado por 2 horas. O usuário não pode usar outros movimentos enquanto estiver usando este movimento. Axel não conseguia acreditar que tal movimento pudesse existir. Isso significava que até que terminassem a saúde combinada de todos os Pokémons, nenhum deles morreria. Que porra de feitiçaria era essa?
Ele então olhou para o novo movimento dos outros dois Pokémon de nível rei e literalmente começou a se lembrar de sua família, porque ele não acreditava que sobreviveria hoje. Engrain masterizado. O efeito do movimento Engrain é multiplicado por 5 vezes e pode ser usado continuamente por 1 hora. Este movimento é conectado com todos os outros Pokémons próximos a ele. O Pokémon teria que ser da mesma espécie e todos eles deveriam saber o movimento e usar o movimento. Só pode se conectar a 100 Pokémons da mesma espécie. O Pokémon conectado deve estar no mesmo rank ou ser mais fraco que o usuário. Este movimento seria como um movimento passivo que pode ser ativado. O usuário não pode usar outros movimentos enquanto usa este movimento. Esporos dominados. O efeito de movimentos do tipo esporos como pó venenoso, pó do sono, stun spore e pollen puff seria aumentado 5 vezes. Este movimento é conectado com todos os outros Pokémons próximos a ele. O Pokémon teria que ser da mesma espécie e todos eles deveriam saber o movimento. Só pode se conectar a 100 Pokémons da mesma espécie. O Pokémon conectado deve estar no mesmo rank ou ser mais fraco que o usuário. O usuário não pode usar outros movimentos enquanto usa este movimento. Esses 3 movimentos eram como um impasse. Por 1 hora, todos esses 8 Shiinotics eram invencíveis porque eles podiam usar o movimento Engrain por 1 hora como um movimento passivo. Enquanto usava o movimento Engrain, um Pokémon ficava enraizado no chão, mas podia curar passivamente 1/16 de seu HP a cada vez. Como o efeito do movimento era multiplicado por 5 vezes, eles podiam curar 1/3 de sua saúde a cada vez. Com o efeito de todos nós morremos, nenhum deles morreria até que todo seu HP combinado fosse concluído e com esporos dominados. Eles poderiam usar movimentos como pó venenoso, pó do sono, esporo atordoante e sopro de pólen, e seu efeito seria aumentado em 5 vezes. Axel não conseguia acreditar como eles conseguiam criar tais movimentos e tais sinergias de movimentos juntos. Felizmente, os Pokémon de rank rei não usariam outros movimentos quando estivessem usando esses movimentos. Axel me contou tudo sobre esses movimentos para o grupo. A reação deles era esperada. Axel, me diga que você está mentindo, certo? Eles não são invencíveis então? Como diabos você sabe disso? Eles começaram a fazer um monte de perguntas e Axel estava começando a ficar irritado. Ele não podia contar como ele ficou sabendo dessas descrições de movimentos porque o sistema praticamente os mataria por isso. Só calhe a boca e ouça meus comandos. Este não é o lugar para lutar. Ou você ouve ou morre. Agora ajude Venusaur a manter sua resistência. Senão todos nós vamos morrer. Gritou Axel e todos ficaram quietos. Venusaur tinha um movimento chamado Aromaterapia que podia curar as condições de status de um Pokémon. Como os Shiinotics estavam usando movimentos como pó venenoso, pó do sono, stun spore e pollen puff, a maioria dos Pokémons do lado deles estavam sendo afetados. O lugar estava cheio desse tipo de pó, tanto que era muito difícil ver qualquer coisa. No entanto, Venusaur era o único Pokémon que conseguia usar movimentos de recuperação de status. Nenhum dos outros Pokémons conseguia. Venusaur não tinha resistência para usar o movimento por 1 hora seguida. Dragonair tinha uma habilidade chamada Shed Skin que o ajudava a se recuperar da condição de status, mas ele não podia usar essa habilidade muitas vezes. Esses idiotas nem pareciam saber muito sobre Shiinotic. Isso foi dado porque não era um Pokémon local da região de Kanto. Então, Axel teve que contar a eles sobre isso. Axel havia usado Nidoking e Mamoswine para atacar antes, pois os tipos venenoso e gelo eram muito eficazes contra eles. Mas vendo que esse grupo de Pokémon era basicamente invencível por 1 hora, ele decidiu mudar a estratégia. Metade dos Pokémon de rank rei sairia e atacaria. Mas isso é basicamente defender seus movimentos. A outra metade recuaria e quando a primeira metade estivesse cansada ou afetada, eles poderiam trocar de turno. Além disso, adicione Pokémons de rank pseudo-rei à mistura, disse Axel. Eles queriam correr deste lugar e então pegar uma rota longa, mas a passagem estreita era o único lugar onde eles podiam ir para cruzar este lugar. Este era um ponto muito estratégico e os Shiinotics tinham feito um ótimo trabalho em se abrigar aqui. A batalha continuou por 30 minutos e Axel podia ver que eles estavam perdendo a batalha. Aqueles que foram seriamente afetados pelos movimentos de status foram chamados para fora de suas bolas. Foi um desperdício curá-los, pois Venusaur tinha apenas resistência limitada. Venusaur estava sentindo mais pressão dessa batalha, mas de repente... A aromaterapia de Venusaur subiu para o nível 45. Ela pode cobrir uma grande área de 20 metros. Isso foi uma bênção, mas não significava que a pressão tinha acabado. Axel também havia dito a eles para não usarem movimentos pré-domínio agora porque esses tipos de movimentos eram muito desgastantes e só podiam ser usados uma vez por batalha. Eles estavam em apuros agora. Olhando para Venusaur, ele só conseguiu aguentar por 15-20 minutos no máximo e eles ainda tinham 10 minutos até que o poder de Engrain masterizado fosse desligado. Axel tinha preparado algo para essa questão, mas não sabia se isso funcionaria. Ainda assim, ele tinha que tentar. Charles, está na hora. Use domínio de fogo, agora mesmo e depois use asas de fogo e wing ataque. Finalmente, Charles ativou o poder do seu movimento pré-domínio. Charles era um dos 2 Pokémons em seu time que conseguia usar o movimento pré-domínio e também lutar confortavelmente depois de usá-lo. O próximo Pokémon foi Shedinja. Essa foi a causa. Ambos eram Pokémons de nível 2 de classificação rei.
Depois de usar o movimento de domínio, o fogo cercou e seus arredores também foram incendiados. A temperatura subiu a um grau inacreditável e ele se moveu a uma velocidade estonteante. Suas asas agora estavam brilhando em branco e azul. Este era o efeito de asas de fogo e o Wing Attack. Boom! Charizard foi levado de volta por vários raios de luz amarela. Este movimento foi raio solar, havia vários dias ensolarado que ainda estavam ativados. Então alguns dos Shiinotics de classificação Pseudo-Rei usaram o movimento raio solar para Charizard e ele foi levado de volta. O poder do movimento era muito alto, pois 10 deles usaram o movimento ao mesmo tempo. Com dia ensolarado, a velocidade e o poder do movimento foram aumentados. No entanto, Axel não terminou. Marcos agora usa gravidade com força total, gritou Axel. De repente a colina começou a tremer e começou a se levantar. A colina era muito dura e firme, então a colina inteira não subiu, mas a lama e as pedras que estavam incrustadas na colina foram soltas e começaram a subir. Shedinja tinha usado gravidade reversa em todos os Pokémon na colina. Shedinja teve que preparar esse movimento por 10 minutos porque tinha usado a maior parte de sua estamina nesse movimento. Quando a lama e a rocha começaram a subir, as raízes dos Shiinotics que estavam presas na lama também se soltaram e a maioria delas também começou a voar. Axel não iria perder essa chance. Ele gritou: todos vocês, ataquem aqueles Shiinotics que estão voando. Gritou Axel. Charles foi quem assumiu a liderança. Ele ainda estava bravo por ter sido levado pelo raio solar, que era usado por Pokémons de classificação mais baixa. O domínio de fogo ainda estava ativado, então ele usou o poder total do lança-chamas naqueles que estavam no céu. Charles, use rugido do dragão e depois asas de fogo com ataque de asa. Ambos os movimentos melhoraram muito e asas de fogo era um dos movimentos físicos mais poderosos de Charles atualmente. Ataque de asa Charizard nível 40, está mais afiado do que antes como uma lâmina afiada. Nível 45, as lâminas têm vários gumes, o que as torna mais mortais. Nível 50, o movimento também aumentaria a velocidade de voo do Pokémon. Asas de fogo Charizard nível 40, usar este movimento aumentará a velocidade do Charizard. Nível 45, o poder do movimento aumentou. Agora ele tem mais poder de penetração. Nível 50, o poder do movimento aumentou. Agora ele tem mais poder de penetração. Nível 55, asas de fogo e ataques de asa podem ser combinados para aumentar a velocidade do Pokémon e o poder do ataque. Nível 60, o poder do movimento aumentou. Agora ele tem mais poder de penetração. Nível 65, uma enorme pressão de ar seria criada na parte de trás das asas de Charizard. Isso aumenta ainda mais a letalidade e a velocidade do movimento. Com o poder de asas de fogo e o Wing Attack, Charizard começou a fatiar Shiinotics em pedaços finos. As pequenas lâminas de Wing Attack estavam causando muito dano. Axel disse a Charles para usar o movimento Dragon Roar para assustar o inimigo ainda mais. Ele não queria perder a chance. No entanto, a felicidade durou pouco. Um dos Shiinotics de classificação Pseudo-Rei deu um rugido bestial e galhos de árvores saíram de todos os lugares então começaram a agarrar os Shiinotics que estavam no ar. Imediatamente, todos os Shiinotics que estavam vivos naquele momento vieram para a rodada e todos eles usaram Ingrain. A lama e as pedras foram endurecidas e todos os movimentos dos Shiinotics de classificação Rei foram ativados novamente. Axel olhou ao redor e eles conseguiram matar 20 Shiinotics naquele momento. No entanto, nenhum dos Shiinotics que morreram era de classificação Pseudo-Rei ou classificação Rei. Os Shiinotics de nível Rei conseguiram se salvar de alguma forma porque estavam muito bem escondidos. O primeiro alvo de Axel foram aqueles Pokémons, mas o time não conseguiu matar nenhum deles. A pressão diminuiu imediatamente depois disso. Eles ainda tinham que lidar com 60 Pokémon selvagens, mas não eram 80 deles. A batalha continuou por mais 10 minutos. Nada aconteceu naquele momento, exceto o ataque dos Shiinotics. Em vez de usar movimentos de esporos, alguns deles começaram a usar movimentos do tipo ofensivo também, como Raio Solar das Lingleon e Seed Bomb. Isso era muito irritante porque agora eles tinham que cuidar da saúde de seus Pokémons também. Havia outros Pokémon que podiam usar movimentos de cura, mas nenhum deles era tão bom quanto Venusaur, e Venusaur já estava ocupado usando aromaterapia. Axel podia dizer que Venusaur só aguentaria de 5 a 7 minutos no máximo. Então, ele tinha que usar seu grande movimento agora. Ele tinha apenas um restante. Shedinja já havia usado todo o poder da gravidade reversa. Não poderia ser usado novamente com a mesma magnitude. Mesmo se pudesse, Axel sabia que aqueles Shiinotics estavam preparados para isso. Então, ele teve que usar outra estratégia e ele tinha uma. Mas se essa estratégia não conseguisse terminar o trabalho, então eles realmente iriam morrer. Capítulo 535. Marcos, use gravidade de novo, gritou Axel. Shedinja estava usando o movimento, invisibilidade, e estava atrás da colina. Então, ninguém sabia onde ele realmente estava. O movimento não era tão poderoso, pois um Pokémon poderia ver uma sombra se olhasse de perto. No entanto, já era noite agora e todos os Shiinotics estavam enfrentando os Mavericks. Shedinja não conseguia usar o movimento com força total como antes. Era preciso muita resistência e força para fazê-lo. Mas o efeito ainda era bom. A lama, o solo e as pedras começaram a voar junto com os Shiinotics.
Todos eles já foram avisados para se prepararem com seus melhores movimentos. Então, quando esses Pokémon selvagens começaram a flutuar, todos eles usaram seus movimentos mais poderosos. Nidoking estava pronto com Spinning Poison dessa vez e lançou o movimento em direção à colina. Bum, 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 bum. Várias explosões puderam ser ouvidas naquele momento. Nidoking não ficou parado e também usou várias bolas de veneno em direção a Shiinotic. Shiinotic era 4 vezes mais fraco a movimentos do tipo Poison, então Nidoking causou mais dano dessa vez. Outros também não estavam parados. Charizard, Absol, Taurus, Slowbro, Alakazam, Gogoat e outros também estavam usando seus movimentos mais poderosos para derrubar o máximo de Shiinotics que pudessem. No entanto, desta vez os Shiinotics também estavam preparados. A maioria deles começou a voar, mas esses Shiinotics usaram algum movimento estranho e então várias videiras saíram do chão e seguraram os Shiinotics voadores, então foram colocados no chão. Ingrain foi ativado novamente e eles estavam no caminho certo. No entanto, eles perderam outros 20-25 Pokémons em seu time. Os poderes combinados de vários Pokémons de nível rei não eram uma piada. Era louvável que os Shiinotics conseguissem segurar por tanto tempo. Alguns dos pseudo-rei rank Shiinotics também foram mortos nessa época, mas os rei rank Shiinotics ainda estavam vivos e chutando. No entanto, Axel não havia terminado com sua estratégia de ataque. Guiarados Cetelix, façam isso agora. Meg, continuem também, gritou Axel. Quando os Shiinotics pensaram que o desastre havia acabado, várias pedras pontiagudas saíram do chão onde os Shiinotics de nível rei estavam. E essas pedras pontiagudas perfuraram seus corpos enquanto as pedras subiam alto no ar. Guiarados e Cetelix usaram gume de pedra. O equilíbrio foi perturbado novamente para os alegres no topo. Nidoking lançou o Spinning Poison para aqueles 3 Pokémons de classificação rei. Eles estavam muito próximos um do outro por algum motivo e o Spinning Poison estava indo em direção a eles. Tudo isso aconteceu em questão de 2 segundos. No entanto, alguns dos pseudo-reis Shiinotics estavam prontos para isso, e eles estavam prontos para disparar raio solar para conter o Spinning Poison. No entanto, eles imediatamente sentiram uma enorme pressão de vento e, Clash A, 5 deles foram cortados por um movimento de vento de alta pressão. Jim, Pidgeot aprendeu um novo movimento. Diga o movimento. Chame isso de pressão do vento. Jim, o movimento já foi nomeado. Jim, Pidgeot cumpriu todas as condições para subir de nível. Jim, Pidgeot está subindo de classificação. Pidgeot chegou perto de Axel e começou a brilhar em azul e branco. Ele estava subindo de classificação no meio da batalha. Enquanto isso, o veneno giratório atingiu aqueles 3 Shiinotics e, bum, ninguém sabia dizer o que tinha acontecido, pois a explosão foi muito grande. Nidoking tinha usado todo o seu poder naquele movimento. O equilíbrio já estava quebrado, então todos os Pokémons começaram a atacar os Shiinotics. Espere, nós nos rendemos, veio uma voz alta da colina. Axel podia dizer que era um dos Shiinotics de nível rei. Axel não teria acreditado neles, mas todos os Shiinotics pararam o ataque depois que ele disse isso. Ao ver isso, Axel também disse para todos pararem. A colina desabou parcialmente após sofrer vários ataques de vários Pokémon. Axel parou o ataque por apenas 2 motivos. Primeiro, ele não queria lutar com esses Pokémon selvagens. Mesmo se ele os derrotasse, havia outros Pokémon selvagens para lidar e eles já estavam cansados e feridos após a longa luta. Em segundo lugar, Axel percebeu que apenas um Shiinotic de classificação rei havia morrido, e era aquele que usou Ingrain masterizado. Esse era o Shiinotic mais problemático, mas ainda havia 2 deles restantes. Então a batalha ainda não havia acabado. A poeira e os detritos se assentaram e tudo ficou quieto. Os Shiinotics não falaram, pois todos estavam olhando para Pidgeot que estava subindo de nível. De repente mais 3 Pokémons começaram a brilhar juntos. Jim, Mankey preencheu todas as condições para a evolução. Jim, Mankey está evoluindo. Jim, o Totodile preencheu todas as condições para a evolução. Jim, Totodile está evoluindo. Jim, Akron preencheu todas as condições para a evolução. Jim, Akron está evoluindo. Jim, o atributo de ataque de Bagon foi melhorado para a classificação S. A estatística de defesa de Bagon foi atualizada para a classificação S. O ataque especial de Bagon foi atualizado para a classificação S. Jim, Bagon está evoluindo. Você quer estender a evolução? Sim, faça isso. Jim, por favor, especifique a condição de evolução. Todas as suas estatísticas seriam de classificação S. Axel não deu nenhuma outra condição adicional para Bagon evoluir. Já era difícil para ele evoluir, pois suas estatísticas cresciam muito lentamente. Axel acreditava que quando ele cumprisse a condição, sua habilidade e maestria de movimento também seriam maiores. A condição de aumento de nível de Pidgeot já havia aparecido antes. Axel havia dito que ele deveria ter nível S em todas as suas estatísticas e deveria aprender um novo movimento. Ele finalmente aprendeu um novo movimento que vinha praticando e também estava subindo de nível. Axel não conseguia acreditar que 3 de seus Pokémon estavam evoluindo ao mesmo tempo. Um deles estava subindo de nível e um deles tinha sua condição de evolução. Foi essa a pressão da batalha que os fez evoluir? Deve ser esse o caso, pensou Axel. Enquanto isso, Axel podia ver outro brilho vindo do seu lado direito. Ele notou que o Togepi de Lance também estava evoluindo. Parecia a noite da evolução.
Axel, por que esses Tinotics não estão dizendo nada e o que há com esse silêncio assustador? Perguntou Frank. Esses Tinotics estão prestando respeito ao Rank Up e evolução. É uma tradição entre os Pokémons. Quanto ao motivo pelo qual não estamos falando, eu não sei, mas esteja pronto para qualquer coisa e comece a cuidar dos seus Pokémons. Acredito que a batalha basicamente acabou, disse Axel. Outros começaram a usar poções e antídotos para seus Pokémons. Eles trouxeram um grande estoque disso antes e estava entrando em uso. Axel jogou uma gema do tipo voador em direção a Pidgeot enquanto ele estava subindo de nível. O poder dos itens do tipo era muito poderoso e os Pokémons que estavam apenas evoluindo não conseguiam controlá-lo. Então, Axel não usou neles. Esta gema do tipo voador foi dada pelo Pidgeot do local de recursos do tipo voador. Embora Pidgeot odiasse Axel por todas as fibras, era um ponto fraco para o Pidgeot de Axel. Então, ele deu a ele a gema do tipo voador. A gema era muito potente em energia e era perfeita para Pidgeot enquanto subia de nível. Axel acreditava que Pidgeot se tornaria muito poderoso depois de subir de nível para Pseudo-Rei. Primeiro de tudo, ele simplesmente não conseguia acreditar que seu Flap estava se tornando um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Ele ainda conseguia se lembrar de quando era apenas um Pidgey e vinha brincar com ele. Ele ainda se lembrava de suas brincadeiras e agora ele era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei. A criança agora havia se tornado um adulto. Os 3 Pokémon já haviam evoluído e Axel começou a olhar o status deles. Nome do Pokémon, Aerodactyl, idade 5 meses, classificação do Pokémon, classificação comum, habilidade, pressão, 40%. Habilidade oculta, enervar, 25%. Potencial, preto, monstruoso, saúde, 950 ataque, F agilidade, F defesa, F ataque especial, F defesa especial. F, Aerodactyl foi o que mais mudou. Agora tinha asas e podia voar. Ainda tinha sua cabeça normalmente grande e dentes grandes. Normalmente, os Aerodactyls têm cerca de 6 pés de altura. No entanto, seu Aerodactyl tinha cerca de 7 pés de altura. Esta não foi uma grande diferença. Mas isso fez Axel se perguntar se esta era a altura normal do Aerodactyl. Se ele não tivesse sido descoberto no fóssil, Axel podia ver que ele estava bem desenvolvido. A maioria dos seus movimentos tinha evoluído. Ele não estava tão quebrado quanto o Togetic, mas as estatísticas eram boas para um Pokémon de classificação comum que ainda tinha que evoluir novamente. Axel então olhou para Crocona. Sua altura havia aumentado para cerca de 4 pés. Axel também podia ver seus dentes grandes. Sua força de mordida deve ter aumentado várias vezes agora. Axel olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Crocona, idade 5 meses, classificação do Pokémon, classificação comum, capacidade, força impetuosa, 40%. Habilidade oculta, força bruta, 23%. Potencial, preto, monstruoso, saúde, 900 ataque, F agilidade, F defesa, F ataque especial, F defesa especial. F a maioria de seus movimentos subiu de nível bem e ele parecia muito mais mortal do que antes. Axel não sabia dizer como ele se tornaria no futuro, mas Crocona parecia mais poderoso do que suas contrapartes normais. Finalmente chegou a hora de analisar as estatísticas da Primeape. Nome do Pokémon, Primeape, idade 5 meses, apelido do Pokémon. Gary, classificação do Pokémon, classificação incomum, habilidade, espírito vital, 60%. Habilidade oculta, desafiador, 25%. Potencial, preto, monstruoso, saúde, 1100 ataque, F agilidade, F defesa, F ataque especial, F defesa especial. F Primeape pode ser o Pokémon que se desenvolveu mais rápido. Sua saúde também era muito alta, 1100. Até Aerodactyl não tinha tanta saúde. Togetic tinha a saúde mais alta em comparação a todos eles, mas isso podia ser entendido, pois ele teve a chance de se banhar naquele lago misterioso. O que surpreendeu Axel foi sua habilidade de dominar sua habilidade Espírito Vital. Ele foi capaz de aumentá-la rapidamente para 60%. Dominar para 60% não foi brincadeira, pois a habilidade e a habilidade oculta seriam mais difíceis de dominar conforme a porcentagem de maestria aumentasse. Ele tinha um bom conjunto de movimentos. Como ele tinha aprendido a maioria dos movimentos recentemente, o nível de movimento deles não era tão alto. Axel sorriu quando percebeu que Primeape era um Pokémon de classificação incomum agora. Se um Pokémon não pudesse evoluir por meios naturais e precisasse de ajuda externa, então esse Pokémon poderia ser considerado um Pokémon de classificação incomum. Era o mesmo para Pikachu, Vulpix, Gloom e muitos outros. Então Primeape poderia evoluir para Anililap, mas a condição de evolução não era normal. Era por isso que era considerado um Pokémon de classificação incomum. Axel não iria evoluir Primeape instantaneamente. Primeiro, ele não sabia como fazer. De acordo com os jogos, foi dito que um Primeape evoluiria para Anililap se usasse o movimento Rage Fish 20 vezes. No entanto, isso era muito simples e Axel sabia que não seria tão simples na vida real. Axel não conseguia acreditar que em toda a história deste mundo, um Primeape não tivesse usado o Punho da Fúria 20 vezes consecutivas. Capítulo 536. A segunda razão era para Primeape ou Anililap terem 2 núcleos.
Era um Pokémon do tipo lutador agora e só poderia ter um núcleo do tipo lutador. No entanto, se Axel o evoluísse quando alcançasse o nível de Pokémon Pseudo-Rei, então ele poderia ter outro núcleo, o núcleo do tipo fantasma. Isso aumentaria enormemente o poder de Primeape no futuro. Enquanto Axel pensava nisso, Pidgeot finalmente subiu de nível. Pi, ele gritou de felicidade enquanto começava a voar aqui e ali em alta velocidade. Ele ficou muito feliz em subir para o posto de Pseudo-Rei. Então ele foi até Axel e Axel deu um tapinha em sua cabeça, o que ele gostou. No entanto, ele ficou instantaneamente triste. Ele havia prometido a si mesmo que não subiria de nível até a próxima competição de Pokémon da família Blaze para que pudesse vencer. Agora, ele era um Pokémon de nível Pseudo-Rei e poderia perder dessa vez também. Ei, não se preocupe com coisas pequenas. Vou comprar algo para você subir de nível. Você também pode vencer dessa vez. Só precisa treinar mais duro, disse Axel. Ele então olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Pidgeot, idade 2 anos, apelido do Pokémon, Flap Rank do Pokémon, Pseudo-Rei capacidade. Olhos aguçados, 100%. Habilidade oculta, grandes bicadas, 100%. Potencial, marrom monstruoso saúde, 4.500 ataque, F agilidade, F defesa, F ataque especial, F defesa especial. F núcleo, voar, masterizado, poder oculto, elétrico, 25%, seu status mudou rapidamente. Depois de sair do coma, ele sentiu que estava muito atrás dos outros em progresso. Então, ele começou a treinar muito duro. A armadura corporal também ajudou muito. A armadura corporal aumentaria o peso conforme as instruções de Pidgeot. Também o ajudaria a controlar a energia do tipo voador. Graças a isso, ele conseguiu progredir rapidamente e a maioria de seus movimentos também ultrapassaram o limite e finalmente conseguiu subir para o nível de Pseudo-Rei. Axel continuou olhando a descrição do movimento. Pidgeot havia se tornado uma fera e agora, com o poder e a resistência de um Pseudo-Rei, ele havia se tornado muito confiável. Axel então analisou seu novo movimento, pressão de ar. Uma pressão de vento seria criada por Pidgeot ao redor de seu oponente. Há uma grande chance de vacilar e o oponente teria dificuldade para se mover. Essa foi uma ótima jogada. Com previsão e Air Pressure, Pidgeot tiraria vantagem de seus oponentes. Air Pressure era mais direto enquanto previsão era indireto. Assim que Axel terminou de verificar o status de seus Pokémons, de repente uma notificação apareceu no sistema. Jim, 3 dos seus Pokémon evoluíram e um deles subiu de nível ao mesmo tempo. Jim, esta é uma conquista monumental. Jim, o anfitrião será recompensado por isso. Jim, calculando recompensa. Serei recompensado por isso? Que legal. Espero que algo bom aconteça, pensou Axel. O sistema estava demorando um pouco para calcular a recompensa, então Axel focou em Shinotix para variar. A batalha estava basicamente acabada, mas Axel ainda estava vigilante. Ele andou perto da colina e perguntou, primeiro de tudo, por que todos vocês nos atacaram? E agora vocês querem se render? Por que deveríamos deixar isso passar? Um dos Pokémon de nível Rei se aproximou e respondeu, fomos instruídos pelo líder desta ilha a ficar de guarda aqui e testar qualquer humano que cruzasse nosso caminho. Você passou no teste. Que tipo de teste é esse em que quase fomos mortos? Perguntou Lance. Este foi o teste criado pelo próprio líder. Se você tiver algum problema com isso, então você deve perguntar ao líder. Além disso, eu perdi muitos membros da minha família, enquanto você não. Então, você não tem o direito de gritar conosco. O temperamento de Lance e Riqueira estava tão alto quanto aquela colina agora. Primeiro de tudo, havia aqueles que os atacaram do nada e agora, de alguma forma, era culpa deles e eles não tinham o direito de gritar? Como isso fazia algum sentido? Ambos tinham temperamentos altos, então não conseguiam controlá-los. No entanto, Axel disse para eles ficarem quietos por uma vez. Eles tinham vencido essa batalha, mas se a batalha continuasse novamente, Axel não tinha certeza de que eles venceriam. Era um milagre que nenhum dos seus Pokémons tivesse morrido até agora. Axel não queria lutar contra esses Pokémons selvagens novamente. Já que passamos no teste, podemos acampar aqui e continuar nossa jornada amanhã? Perguntou Axel. Sim, você consegue. Não iremos atacá-lo novamente. Já que passamos nesse teste, você pode me dizer se há outros grupos de Pokémons que temos que enfrentar? E quem são eles? Não posso revelar tais informações a você. Você teria que ver por si mesmo. Ok, mas você pode pelo menos me dizer se existem outros testes além desse? Isso eu posso te dizer. Sim, há outros testes. Nós somos o primeiro e mais fácil obstáculo que você enfrentou até agora, disse o Rei Rank Shinotix. Quando disseram que esse era o obstáculo mais fácil, alguns deles começaram a pensar em desistir agora. Se esse era o obstáculo mais fácil, então qual era o grande obstáculo ou o obstáculo mais difícil? Fosse o que fosse, eles não queriam descobrir. Vamos resolver isso agora e depois discutir. Não se assuste tão facilmente, disse Axel. Eles montaram um acampamento enquanto os Shinotix cuidavam de seus amigos mortos. Axel podia ver que alguns deles estavam à beira das lágrimas ao ver seus familiares morrerem. Axel odiava essa parte da guerra. Mesmo sendo o inimigo, ele não queria que os outros se sentissem assim. Eles já tinham feito a comida e agora todos estavam comendo no chão. Axel, agora podemos falar sobre o que aquele Shinotic estava dizendo? Perguntou Lance. Sim, acho que devemos continuar, disse Axel. Você pode me dizer o motivo?
Se o que aquele Shiinotic disse fosse verdade, seria suicídio prosseguir, disse Kate. Estou curioso sobre esse líder da ilha. Só isso? Axel, não é bom arriscarmos nossas vidas só por causa disso, disse Riker. Lance não estava dizendo nada contra isso porque ele ainda queria o local de recursos do tipo dragão. Pense só por um segundo. Olhe para aqueles Shiinotics. Eles perderam suas famílias e entes queridos. Eles não estão em um bom estado mental, mas eles ainda seguem os comandos do líder sacrificando-se. Por que eles fariam isso? Até onde eu posso ver, eles não têm nenhuma vingança contra os humanos. Esta não é uma maré Pokémon onde o líder dos Pokémon selvagens se reuniria para lutar com humanos. Eles são instruídos a segurar este lugar e guardá-lo. Por que eles fariam isso? Isso é interessante? Perguntou Axel. Isso foi realmente interessante. Toda essa ilha era interessante. Os outros lados não eram tão violentos, mas esse lado norte era uma história diferente, só porque era o lar do líder dessa ilha. Outra questão interessante era sobre o próprio líder. Por que esse Pokémon é conhecido como líder quando ele só fica no lado norte? Isso faz sentido? Eu sinto que há algum segredo escondido aqui e eu quero saber sobre ele. Mas e o perigo? Perguntou Riker. Riker, você não cresceria como treinador se não enfrentasse perigos. Primeiro de tudo, por que você está acreditando naquele Shiinotic? Você tem certeza absoluta de que ele estava falando a verdade? Aquele grupo de Pokémon selvagens está guardando e sacrificando suas vidas pelo suposto líder deste lugar. Não há a possibilidade de que o Pokémon tenha mentido porque foi ordenado pelo líder? Perguntou Axel. Isso também pode ser verdade, respondeu Riker. Eu tenho uma pergunta. Sim, K disse. Se o líder é tão contra os humanos, então por que ele nos deixaria reivindicar esses lugares de tipo de recurso? Aqueles Pokémon disseram que podemos reivindicar esses lugares como foi dito pelo líder. É isso que torna esse líder muito interessante. Não sei dizer se ele está conosco ou contra nós, mas se eu tivesse que dar um palpite, então ele está conosco. Por que você diz isso? Perguntou Kate. Capítulo 537. É realmente muito simples. Se o líder nos odiasse, ele não teria nos deixado reivindicar aqueles lugares. Estamos muito fracos agora. Aquele Crocodile ou mesmo Ninetales têm o poder de nos matar, mas eles não o fizeram. Esta batalha com Shiinotics. Estamos feridos, mas nenhum dos nossos Pokémons morreu nisso. De alguma forma, sinto que este líder é pró-humano por algum motivo. Ele está pronto para sacrificar Pokémons por nós. Bem, se você coloca dessa forma, então você está certo. Estou pronto para explorar, respondeu K. Cody e Frank não tiveram problemas em continuar a jornada e Lance também concordou. Finalmente Kate e Riker também concordaram em continuar a jornada. Axel ainda estava esperando a recompensa pelo sistema. Já fazia 1 hora e ele ainda estava calculando a recompensa. Ele não conseguia entender por que estava demorando tanto. Finalmente a notificação chegou. Jim, a recompensa foi calculada. Recompensa, o efeito do medalhão do tipo voador, medalhão do tipo dragão, medalhão do tipo fada, medalhão do tipo aquático, medalhão do tipo lutador e medalhão do tipo pedra foi aprimorado. Por um segundo, Axel não entendeu o que o sistema estava falando, mas então ele se lembrou. Os medalhões que comprei na loja de penhores. Não me diga que era um produto genuíno. Ele não tinha dado os medalhões para seu Pokémon. Para ser franco, ele já tinha esquecido sobre isso, mas agora o sistema estava dizendo a ele que o efeito daquele medalhão tinha sido aprimorado. Isso significava que os medalhões eram genuínos. Axel não sabia o efeito real dos medalhões, mas podia dizer com certeza que não era nada que pudesse prejudicar seus Pokémon. Ele chamou Pidgeot, Togepi, Akron, Mankey, Bagon e Totodile. Já que vocês subiram de nível ou evoluíram, tenho um presente para vocês, disse Axel, tirando os medalhões de sua mão. Pidgeot ficou imediatamente feliz depois de vê-lo. Ele amava esse tipo de coisa brilhante. O medalhão tinha uma habilidade útil de ficar preso depois de ser colocado. Então, Axel podia ter certeza de que eles não cairiam. Todos eles ganharam seus medalhões, exceto o Bagon, que não havia evoluído. Você também ganhará um quando evoluir. Agora você tem que treinar duro, ok? Disse Axel. Axel queria dar o medalhão para Bagon, mas ele também sabia que dar o medalhão antes de sua evolução criaria favoritismo entre seus Pokémons. Então, ele mostrou o medalhão para Bagon, mas não o deu a ele. Bagon era uma criança agora, então ele também amava coisas brilhantes. Vendo que só poderia obter um após a evolução, ele estava determinado a treinar ainda mais. Ele queria treinar agora, mas Axel o impediu. Eles tiveram uma batalha muito dura e Bagon tinha dado tudo de si naquela batalha também. Ele precisava de uma boa quantidade de descanso antes do treinamento. No dia seguinte, Axel se despediu dos Shiinotics e os Mavericks começaram a avançar. A colina estava parcialmente quebrada após a grande luta e os Shiinotics estavam ocupados consertando-a. Eles não sabiam que tipo de Pokémon enfrentariam naquele momento, então Axel disse a todos para se prepararem. Ele também chamou Alakazam para proteção. Ele estava muito perto de atingir o nível 2 do Rank Rei. Axel percebeu que um Pokémon poderia ser considerado um Pokémon de nível 2 do Rank Rei quando uma de suas estatísticas atingisse o Rank B. O ataque especial de Alakazam agora estava no Rank C++ junto com sua agilidade e status de ataque. Eles encontraram um grupo selvagem de Pokémons, mas nenhum deles estava no posto de rei. A maioria deles nem sequer se apresentou para lutar e aqueles que o fizeram foram facilmente derrotados por Alakazam. Já se passaram mais 3 dias.
Axel acreditava que eles tinham chegado perto do local de recursos do tipo dragão. Entretanto, diferentemente de outros lugares com recursos que ficavam escondidos no espaço de bolso e eram muito difíceis de encontrar, o lugar com recursos do tipo dragão era exatamente o oposto. Havia uma enorme estátua perfeitamente esculpida na forma de um dragão. Axel não conseguia determinar que tipo de Pokémon realmente era porque ele nunca tinha ouvido falar ou visto esse tipo de Pokémon. O dragão parecia muito intimidador. Ele tinha asas grandes, uma cauda longa e pontuda, dentes grandes e havia desejos de escamas de dragão por todo o corpo. Parecia majestoso e dominante. Tenho 100% de certeza de que este é o local de recursos do tipo dragão, disse Lance. Mas por que esse lugar não está escondido como todos os outros? Ele está bem na nossa frente, perguntou Kate. A natureza dos Pokémons do tipo dragão é diferente. Eles são arrogantes, orgulhosos e também muito poderosos. Eles não gostariam de se esconder em algum espaço de bolso para que ninguém pudesse encontrá-los, disse Lance. A família de Lance focava em Pokémons do tipo dragão. Então ele tinha um bom conhecimento sobre eles. Deve ser o caso, mas também significa que o teste deste lugar seria extra difícil. Se os Pokémons do tipo dragão estão prontos para revelar sua localização para os outros, então eles devem estar confiantes em suas habilidades, disse Axel. Sim, isso pode ser verdade. Vamos ver o que temos que fazer aqui. Vamos entrar, disse Riqueira e todos eles começaram a ir em direção ao local e... Swoosh! Todos eles desapareceram. Embora houvesse uma estátua imponente, ainda era um espaço pequeno. Assim que eles entraram no local, a densa energia Aeus os atingiu instantaneamente e todos eles se abaixaram no chão. A energia Aeus também estava cheia de algum tipo de aura dominante. Este lugar era muito perigoso. Todos eles se sentaram para se acostumar com esta energia Aeus. Axel abriu os olhos e pôde ver que havia muitos Pokémons do tipo dragão que estavam olhando para eles. Seus olhares ferozes o fizeram se sentir um pouco assustado por um tempo. Ele também podia ver que eles não iriam atacar até que todos estivessem prontos para se levantar corretamente. 15 horas se passaram e finalmente, Axel conseguiu se levantar corretamente. Ele também podia ver que Cold estava quase pronto para se levantar também. Ele olhou para seus companheiros de equipe e pôde ver que todos eles estavam tendo problemas dessa vez. A energia densa de Aeus estava muito alta agora e aquela aura dominante dos dragões não era algo para rir. Na frente estava um Salamence. Parecia extra grande e muito assustador. Salamence era conhecido por sua raiva e alto poder de ataque. Parecia o líder deste lugar. Axel olhou ao redor e viu que havia todos os Pokémon do tipo dragão disponíveis, exceto os lendários e místicos. Aqueles que amavam Pokémons do tipo dragão poderiam sentir que estavam no céu. Axel também era um deles, mas olhando para sua situação atual, ele estava um pouco assustado. Os do tipo dragão eram muito perigosos. Seu orgulho e arrogância estavam em outro nível. Bem-vindo, humano, disse Salamence. Obrigado. Viemos aqui para reivindicar o lugar. Você deve ter seu teste que devemos passar. Sim, você está certo. Eu tenho o teste para você. No entanto, todos os seus amigos ainda não conseguem se levantar. Então vamos esperar um pouco. Obrigado pela compreensão. Depois de algum tempo, Cold acordou. Axel podia ver que Lance, Kai e Frank de alguma forma conseguiram passar da classificação rara ao mesmo tempo. Kate já estava na classificação rara, então ela não teve nenhuma descoberta. A energia Aeus aqui era muito densa. Isso os ajudou no avanço. Todos eles agora estavam olhando para o Salamence extra grande. Como era um lugar de recursos do tipo dragão, Axel já havia chamado Bagon para ver. Ele podia ver que Salamence também estava observando muito Bagon. Bagon também estava curioso sobre o lugar e estava olhando ao redor. O lugar era uma mistura de muitos lugares de recursos que eles tinham visto. O lugar era muito grande. Havia montanhas atrás e algumas delas tinham vulcões saindo delas. Havia também um mar no lado esquerdo deles e também um lugar onde estava nevando. O lugar parecia perfeito para dragões. Dragão, assim como fadas, era um tipo de Pokémon que os humanos não conheciam completamente. Sua tipagem era muito misteriosa. Nenhum dos grandes cientistas ou professores conseguia dizer o que um tipo de dragão representa. Axel esperava obter algumas respostas de Salamence hoje. Então não vou desperdiçar seu tempo e continuar com o teste. Veja bem, nós, Pokémons do tipo dragão, podemos ser muito misteriosos para vocês, humanos. Existem muitos tipos de Pokémons do tipo dragão, todos eles têm suas especialidades e desvantagens. No entanto, há uma coisa pela qual nós, Pokémons do tipo dragão, somos famosos e isso é defesa. Poderíamos levar uma boa quantidade de golpes porque somos Pokémons do tipo dragão. Nós também somos os portadores da magia. Então, sua manipulação da energia infinita também seria testada. Para este teste, apenas Pokémon do tipo dragão podem participar. Primeiro, você será colocado sob pressão de mim. Se algum dos seus Pokémon do tipo dragão puder resistir por 1 minuto, então você passará no primeiro teste. Em segundo lugar, seu Pokémon tipo dragão me atacaria com seu melhor movimento. Se algum dos seus Pokémon tipo dragão me impressionou, então você passará no segundo teste. E não se preocupe, até mesmo um rank comum pode participar. Vou diminuir meu poder e minha expectativa para Pokémons de rank mais baixo, disse Salamence. Ele disse a última frase olhando para Bagon. Ele queria que Bagon participasse, pois estava interessado em quão poderoso esse Bagon era. Ele já podia dizer que esse Bagon não era um Pokémon normal do tipo dragão.
Axel olhou para Bagon e perguntou: Você quer participar? Deu um pequeno rugido dizendo que sim. Lance chamou todos os seus Pokémon do tipo dragão. Rugido, rugido, roar, rugido. Axel podia ver 6 Pokémon do tipo dragão, e todos eles estavam na classificação Pseudo-Rei. Ele não sabia que Lance tinha tantos Pokémon do tipo dragão. Esses 6 Pokémon do tipo dragão eram: 1. Dragonite. 2. Kindra. 3. Fleagon. 4. Salamence. 5. Hydreigon. 6. Axorus. Era um time poderoso. Se todos eles estivessem no rank rei, Axel também poderia perder para Lance. Pokémon do tipo dragão não eram brincadeira. Eles eram muito resistentes e tinham estatísticas mais altas em comparação a outros Pokémons. Salamence ficou igualmente surpreso ao ver tantos Pokémon do tipo dragão. Você parece amar nossa espécie. Sim, quero ser o melhor treinador de dragões no futuro. Salamence assentiu após ouvir a resposta. Se você quer participar, então suba no palco, rugiu Salamence. Todos os Pokémon do tipo dragão de Lance subiram ao palco e Bagon também se juntou ao time. Agora, usarei um dos meus movimentos e minha habilidade para suprimir vocês. Isso testará sua defesa, seu corpo e também sua inteligência até certo ponto. Se algum de vocês puder persistir por 1 minuto, então passará no teste. Bagon, afaste-se um pouco mais deles, disse Salamence. O grupo também estava animado para ver o que aconteceria. Outros não tinham Pokémons do tipo dragão com eles. Apenas Lance e Axel tinham. Eles podiam obter um Pokémon do tipo dragão, mas treinar era muito difícil e levava muito tempo para eles avançarem. Então, nenhum deles tinha Pokémon do tipo dragão, mas eles queriam ver o poder desses Pokémons. Vocês estão todos prontos? Perguntou Salamence. Todos eles deram seus rugidos para dizer que estavam prontos. Vamos começar. Bang. Capítulo 538. Axel podia ver a arrogância de outros Pokémon do tipo dragão enquanto eles estavam no teste. Esse teste é muito difícil de lidar. Porque eles estão agindo como se tivéssemos mandado nossos filhos para morrer, pensou Axel. A ação já estava feita e agora o teste iria começar. Ele esperava que Bagon ficasse bem. Bang. A pressão de Salamence era tão alta que meio que criou uma explosão alta e invisível. Axel e o grupo estavam bem atrás e ainda assim conseguiam sentir a pressão. Ficou muito difícil para eles até mesmo se moverem. Axel podia ver que Ká tinha começado a sangrar pelo nariz. Que diabos foi isso? Não havia nada lá. Axel não conseguia ver nada, exceto a pressão do vento. A pressão do vento era tão alta que Axel podia literalmente ver o ar caindo sobre seus Pokémons. Axel podia ver que os olhos de Salamence tinham começado a brilhar em uma cor azul e Bagon estava lutando para se levantar. Seus olhos estavam fechados devido à alta pressão. Axel e o grupo rapidamente voltaram para se salvar e só então ele conseguiu enxergar direito no palco. O palco estava rachado pela pressão e... Bang! Kindra foi jogado para fora do palco. Lance queria correr para ver por que isso aconteceu, mas Axel o impediu. A pressão era alta demais para sequer chegar perto de Kindra. Isso significa que Kindra não conseguiu lidar com a pressão e está fora, pensou Axel. Depois de alguns segundos. Bang bang. Fleagon e Axorus também estavam fora do palco. De 7, o número havia mudado para 4. Axel não conseguia acreditar que Bagon ainda estava segurando. Vamos Bagon. Você consegue, gritou Axel para animá-los. Os olhos de Bagon brilharam após ouvir Axel e ele decidiu chegar ao fim. Ele queria completar esse desafio e provar que era um poderoso Pokémon do tipo dragão. 40 segundos se passaram desde então e... Bang! Dessa vez foi Hydreigon que saiu do palco. Todos os 4 Pokémon que saíram não conseguiam nem ficar de pé. Axel não sabia o que estava acontecendo, mas a pressão devia ser muito alta. Axel começou a contar os segundos e lentamente eles passaram até que finalmente os olhos de Salamence voltaram ao normal. Todos os 3 Pokémon que completaram o desafio desmaiaram automaticamente após completá-lo. Salamence então se virou para o grupo e disse: Esses 3 passaram no teste. Eles merecem aplausos por isso. Rugido, rugido, roar. Os Pokémon do tipo dragão naquele lugar começaram a rugir alto, como se estivessem os parabenizando e respeitando pelo trabalho bem feito. Por sua bravura, eles terão a chance de entrar nas cavernas dracônicas por 2 horas. O lugar os curaria e também os ajudaria de muitas outras maneiras. Lembre-se, apenas 30 minutos para o pequeno, disse Salamence com um sorriso enquanto olhava para Bagon. Você pode nos dizer para onde está enviando nossos Pokémons? Perguntou Lance enquanto os outros Pokémon do tipo dragão já estavam carregando seus Pokémons para a caverna. Não se preocupe. Temos algumas cavernas especiais que são muito boas para Pokémons do tipo dragão. Aquela caverna os curaria, os fortaleceria e também os ajudaria a compreender a energia infinita do tipo dragão. Isso basicamente os tornaria mais fortes, disse Salamence. Então por que você disse que meu Bagon só poderia ficar lá por 30 minutos? Perguntou Axel. Essas cavernas são misteriosas. Nem eu sei quando foram feitas e como elas foram feitas. No entanto, um pequeno Pokémon do tipo dragão como seu Bagon não seria capaz de lidar com sua energia. Se Bagon ficar lá por mais de 30 minutos, será prejudicial para ele. Podemos ver aquelas cavernas? Perguntou Lance. Você não pode. Isso significa que depois de reivindicarmos este lugar, poderemos vê-lo? Não, você não pode fazer isso, respondeu Salamence. Mas por quê?
Depois que passarmos no teste, teremos o direito de vê-lo, disse Lance. Você está errado. Quando você passa no teste e reivindica este lugar, seus pokémons têm o direito de usar os recursos deste lugar e treinar. Você não tem esse direito e aquela caverna é muito pessoal para nossos pokémons do tipo dragão. Então, você não pode vê-la. Axel podia ver que eles tinham tocado no tópico que estava deixando Salamence muito bravo. Ele estava controlando sua raiva, mas sua voz estava furiosa com cada palavra e a pressão perto dele também estava aumentando. Todos amaldiçoaram Lance por ser Lance. Aquele era um pokémon do tipo dragão. Ele tinha seu orgulho e arrogância. Por que Lance faria perguntas tão estúpidas? Já que você curou nossos pokémon, não pode curar também aqueles que estão fora do estádio? Perguntou Lance. Aqueles que são fracos não têm o direito de receber minha ajuda. Esses seus pokémons tipo dragão não têm a vontade do dragão. Eles não têm orgulho. Eles são como pokémons normais e você os criou e os tornou fracos. O desgosto no rosto de Salamence era evidente. Essa era a verdadeira natureza dos pokémon do tipo dragão. Eles têm seu orgulho. Eles também têm amor e amizade uns com os outros, mas odeiam fraqueza. Se um pokémon do tipo dragão visse que outro pokémon do tipo dragão era fraco, eles o humilhariam e nunca mais o viriam. Lance sabia disso e também sabia que seu Kindra, Flygon, Hydreigon e Exorus iriam sofrer agora. Eles não iriam sofrer fisicamente, mas mentalmente. Um pokémon do tipo dragão havia dito que eles eram fracos. Eles também eram pokémon do tipo dragão e também tinham seu orgulho, mas agora seu orgulho estava esmagado. Lance sabia que teria uma dor de cabeça no futuro. Depois de 30 minutos, Bagon saiu da caverna. Axel pôde ver que Bagon já estava curado e parecia energético. Jim, Bagon está dentro da caverna dracônica há 30 minutos. Jim, a defesa especial de Bagon foi atualizada para a classificação S. Jim, a agilidade de Bagon foi aprimorada para nível a mais. Jim, uma misteriosa energia de dragão gira em torno de Bagon. Isso traria benefícios futuros. Axel ficou surpreso que suas estatísticas corporais também pudessem aumentar dentro da caverna. Se a agilidade de Bagon tivesse sido atualizada para a classificação S, então ele teria evoluído para Shelgon. Lance havia curado seus outros pokémons que saíram do estágio. No entanto, não era um ferimento físico, mas mental. Então, eles precisavam de algum tempo para serem completamente curados. 2 horas foram finalmente concluídas e... roar! Eles puderam ouvir um rugido alto de Dragonite. Parabéns, seu Dragonite está subindo para o nível de rei, disse Salamence. Lance queria entrar e ver o processo de aumento de classificação, mas Salamence não o deixaria ir. Ele disse a Lance que poderia permanecer do lado de fora da caverna. Após 20 minutos, Dragonite saiu da caverna parecendo dominante. Todos podiam dizer pela sua aura que ele havia se tornado um Pokémon de rank rei. Lance esperava que ele enlouquecesse, mas felizmente Dragonite havia controlado suas emoções e ele parecia muito feliz depois de subir de rank. Lance começou a olhar ao redor do seu primeiro Pokémon de nível rei. Parabéns, Dragonite Lance. Seu primeiro Pokémon de nível rei. Disse Axel dando um tapinha em suas costas. Obrigado, teria demorado mais se não fosse por esta caverna. Outros Pokémons também saíram da caverna. Eles não tinham alcançado o posto de rei como Dragonite, mas Axel podia dizer que eles estavam muito perto de alcançá-lo. Agora é a hora do segundo teste. Você só passará se eu ficar impressionado com seus movimentos de ataque. Axel não se concentrou nos outros. Ele se concentrou apenas em seu Pokémon Bagon. Bagon foi o primeiro a tentar seu melhor ataque em Salamence. Salamence iria apenas ficar ali e defendê-lo. Ele primeiro olhou para suas estatísticas. Nome do Pokémon, Bagon, idade 2,5 meses. Classificação do Pokémon, classificação comum. Habilidade, cabeça de pedra, 40%. Habilidade oculta, força bruta, 24%. Potencial, preto, monstruoso. Saúde, 1500 ataque, S. Agilidade, a mais defesa, S. Ataque especial, S. Defesa especial, S. Seu nível de movimento não era tão impressionante quanto o de Togepi ou outros Pokémons, mas era poderoso. Axel teve um pensamento de que, como ele nem tinha superado sua fase de bebê, ainda estava subdesenvolvido. Bagon, só podemos usar um ataque. Então vamos usar, cabeçada. Armazene o máximo de energia na sua cabeça. Não deixe a energia transbordar. Apenas faça isso lentamente e controle-a completamente. Use seu poder máximo e então ataque, gritou Axel. A cabeça de Bagon brilhou em luz branca enquanto ele corria em direção a Salamence. Não havia nenhum indício de medo em seus olhos. Ele queria fazer aquele movimento com todo o seu poder e foi isso que ele fez. Bang! O poder do ataque não foi grande, pois ainda era um Pokémon bebê, mas Axel pode dizer que foi impactante. Você passou! Gritou Salamence com uma cara feliz. Bagon estava nas nuvens. Ainda era um bebê e adorava ser reconhecido. Foi alegremente até Axel para dar um abraço. Agora vamos! Não desperdice meu tempo, disse Salamence. Outros também usaram seus grandes movimentos. O impacto desses movimentos foi muito alto, pois estavam em níveis de pseudo-rei e rei. Felizmente, todos os 3 também passaram no teste. Já que você passou no teste, este papel pertenceria a você. Disse Salamence de repente convocando o papel. Lance ficou animado ao recebê-lo. Ele finalmente havia completado sua missão aqui.
Salamence, você tem alguns recursos que ajudariam a tornar suas cristas mais fortes e resistentes? Perguntou Axel. Ele só tinha um suprimento limitado e estava acabando. Ele precisaria dele quando ele evoluísse para Shelgon também. Sim, nós temos. Já que vocês humanos reivindicaram o lugar, vocês podem naturalmente obtê-lo, respondeu Salamence. Axel então se virou para Lance com olhos expectantes. Lance era o dono daquele papel, e se ele tivesse que obter aqueles recursos, ele teria que pedir a Lance. Agora, receber alguns deles não seria um problema, mas Axel precisava deles em grandes quantidades. Terei que perguntar ao meu pai sobre isso, disse Lance. Ah, vamos lá. Você percebe que só pode reivindicar esse lugar em parte por minha causa. Você não pode me dar um pouco? Perguntou Axel. Ok, eu darei a você. Mas se você quiser mais no futuro, você terá que pagar por isso, disse Lance. Claro que não tenho problema com isso. Depois disso, eles começaram a vagar pelo lugar. O lugar tinha muitas coisas como montanhas, cavernas, vulcões, o mar e até uma pequena floresta. Havia também estádios onde os pokémons do tipo dragão lutavam e treinavam. Axel percebeu que os recursos necessários para Bagon estavam aqui e eram de melhor qualidade. Isso certamente ajudaria Bagon quando ele evoluísse para Shelgon. Finalmente, depois de passear pelo lugar, era a hora de eles deixarem este lugar. No entanto, já era noite, então eles decidiram ir amanhã. Salamence, você pode me dizer algo sobre Pokémon do tipo dragão? Ah, o que você quer saber? O que é uma energia do tipo dragão? Quero dizer, sabemos que a energia do tipo fogo queimaria, a do tipo água nos encharcaria. Mas o que a energia do tipo dragão faria? Nós, humanos, achamos isso muito misterioso. Hahaha, sim, vocês humanos são estúpidos. Já que estou de bom humor, vou contar a vocês o que meus ancestrais nos contaram. Vai ser uma longa história. Então prepare-se. Capítulo 539. Salamence se esforçou muito para descrever o quão majestoso era um Pokémon do tipo dragão. Não estava dizendo nada falso, mas adicionou mais combustível com suas emoções e palavras altas. Pelo que Salamence disse a eles, os Pokémon do tipo dragão podem ser considerados um dos tipos mais antigos de Pokémon que já existiram. Eles tinham uma vida útil muito longa. Isso era devido à sua energia do tipo dragão. A energia do tipo dragão não fazia apenas uma coisa. Ela fazia várias coisas. Não era como fogo ou água que fariam uma determinada coisa. Nos tempos antigos, os pokémons do tipo dragão eram conhecidos por terem magia arcana. Eles aproveitavam essa magia arcana para fazer muitas coisas que outros não conseguiam. De acordo com Salamence, a energia do tipo dragão aumentaria suas estatísticas para um nível alto. Essa também era uma das razões para sua longa vida útil. A energia do dragão era misteriosa, mas os movimentos do tipo dragão eram muito terríveis e corrosivos. Ele também continuou dizendo que a energia do tipo dragão era energia infinita que havia sido reformada. Como era conhecida como energia, magia arcana, era muito difícil de compreender. Era por isso que os Pokémon do tipo dragão crescem mais devagar do que outros Pokémons. Salamence começou a contar as histórias antigas que ouvirá de seus ancestrais. Dizia-se que nos tempos antigos, os Pokémons do tipo dragão tinham uma técnica para aproveitar sua energia do tipo dragão, e eles ficavam mais fortes em um ritmo mais rápido. No entanto, essa técnica havia se perdido no tempo. Axel pensou que poderia ser verdade. De acordo com Gengar, o professor de Shedinja, e Red, o professor de Axel, um Pokémon só poderia ser um Pokémon pseudo-lendário se a maioria de seus ancestrais fossem deuses nos tempos antigos. Como a maioria dos Pokémon pseudo-lendários são Pokémons do tipo dragão, eles devem ter sido muito poderosos nos tempos antigos. A história continuou e já era tarde da noite. Então, o grupo decidiu dormir para amanhã. No dia seguinte, Salamence, você pode nos dizer quem é o líder desta ilha? Perguntou Lance, esperando obter algumas respostas. Desculpe, não sei dizer. Você é um poderoso Pokémon do tipo dragão. Por que tem tanto medo daquele suposto líder? Não é que eu tenha medo dele, mas eu o respeito pelo que ele é. Nós respeitamos aqueles que merecem. Respeito não é dado, é conquistado. Tudo bem, se você não pode nos contar sobre esse líder, pode nos dizer que tipo de perigos enfrentaríamos? Perguntou Kate. Não posso lhe dar todos os detalhes, mas seus Pokémon do tipo água serão testados, disse Salamence. Existe algum lugar com recursos como esse no lado norte? Perguntou K. Sim, existe. É onde o líder mora. Você pode nos dizer a direção? Perguntou K novamente. Sim, é literalmente no final do lado norte. Você só tem que ir para o norte daqui, mas chegar lá não é fácil. Por que seu líder colocaria tantas áreas perigosas diante dele? Você disse que o respeita, então ele deve ser forte. Haha, sim, ele é forte. Ele é o mais forte desta ilha e também um dos mais velhos. Ele não colocou tantas áreas de perigo para sua proteção. Ele colocou para testar vocês, humanos. Testar-nos? Sim, para testar você. Não me pergunte o motivo. Só ele pode responder isso. Eles se despediram e seguiram viagem. Agora para a pergunta final, alguns de nós querem capturar Pokémon do tipo dragão daqui. Podemos pegar alguns deles? Perguntou Kate. Ela realmente queria capturar um Pokémon do tipo dragão daqui. Se eles quiserem ir com você não tenho problema algum, mas você não pode forçá-los. Essa é minha única regra, disse Salamence. Já que Salamence havia dado sua permissão, eles começaram a olhar ao redor e falar com os Pokémons do tipo dragão.
Todos eles queriam capturar os pokémons jovens que não tinham evoluído. Então eles tiveram que encarar os pais de seus pokémons. Pokémons do tipo dragão têm uma taxa de fertilidade muito baixa por algum motivo. Então eles se importavam profundamente com seus filhotes. Era difícil convencê-los e eles também tiveram que mostrar seus pokémons para provar que realmente podiam cuidar de seus filhos. Então, depois de muitas conversas, batalhas e convencimento. 1. K pegou um Dratini. 2. Kate ganhou um Gabite. 3. Riker pegou um Bagon. 4. Frank também ganhou um Gabite. 5. E Cold ganhou um Trapinch. Humano, você não quer um Pokémon do tipo dragão para você? Perguntou Salamence olhando para Axel. Axel estava realmente em apuros. Ele não queria ter um novo Pokémon tipo dragão agora. Ele já tinha Bagon e Aerodactyl com ele. Obter um Pokémon tipo dragão seria bom para o futuro, e ele obteria alguns deles no futuro, mas ele não os queria agora. Treinar um Pokémon do tipo dragão foi muito difícil, e ele já tinha muitos Pokémon para a região de Johto. Ele precisava treinar seus Pokémons por 3 anos nessa região, e quem sabia que tipo de Pokémon ele pegaria no futuro. No entanto, obter um Pokémon do tipo dragão de um lugar como esse seria realmente bom. Axel também queria ver o que a energia Eos fazia com os Pokémons. Desculpe, já estou com as mãos ocupadas com meu Bagon. Tentarei conseguir-o no futuro, quando estiver maduro o suficiente. Essa é uma boa resposta. Vou esperar por esse dia. Já se passaram 2 dias desde então. Eles enfrentaram muitos Pokémons selvagens. A maioria deles era hostil a eles. Eles também tiveram que enfrentar um Blastoise de classificação Rei. Esse Blastoise estava muito bravo com eles por algum motivo. Como eles eram da região de Kanto, eles não queriam matar esse Pokémon porque ele era um inicial na região de Kanto. Nenhum deles era da família Toise, mas eles tinham respeito por Blastoise. Eu vou pegá-lo, gritou Kate com determinação. Você tem certeza? É um Pokémon de Rank Rei e um Pokémon de Rank Rei raivoso. Ele deve ter uns 10 anos agora e já desenvolveu seu estilo de luta. Vai ser muito difícil para você treinar. Você realmente quer pegá-lo? Perguntou Axel. Ele nunca teria capturado um Pokémon tão avançado. Ele capturou Cetelix porque ficou genuinamente impressionado com seus poderes. Este Blastoise também era impressionante, mas não tão impressionante quanto Cetelix. Sim, acredito que posso treiná-lo bem. Também não tenho um Pokémon do tipo água. Então, seria uma boa adição ao meu time, disse Kate. Bem, se você acha que isso é bom para você, então vá em frente, disse Riker. Kate finalmente pegou o Blastoise ferido. Jin, meu segundo Pokémon de nível Rei. Estou muito feliz, gritou Kate em excitação. Se Kate capturasse esse Pokémon apenas para aumentar o número de Pokémon de nível Rei em sua equipe, ela enfrentaria muitos problemas. Treinar um Pokémon velho e avançado não era brincadeira. Mesmo se o Pokémon concordasse em treinar conforme os desejos do treinador, o que é muito raro, levaria muito tempo para mudar com quem eles lutariam, porque eles estavam lutando assim há muito tempo. Após terminar a luta, Axel disse ao grupo para descansar por 1 hora. Mesmo que eles não tivessem lutado pessoalmente com aquela monstruosidade, eles estavam mentalmente cansados e seus Pokémons também. Este Blastoise era um Pokémon de nível 2 de classificação Rei. Se fosse apenas um Pokémon de nível 1 de classificação Rei, então eles não teriam problemas. Se Axel tivesse interferido nessa luta, então não haveria problemas. No entanto, dessa vez Axel disse a essa equipe para lidar com isso. Ele queria ver o quão boa era a coordenação deles e seus Pokémons em luta. Demorou um pouco, mas eles finalmente conseguiram derrotá-lo. A luta também foi longa porque Cold não usou Pokémon de nível 3 de classificação Rei. Ele só usou Pokémon de nível 1 e 2 de classificação Rei. Depois de um descanso muito necessário, eles começaram sua jornada e foi quando encontraram sua segunda zona de perigo. Era um rio. O rio era muito largo e a água corria em alta velocidade. Normalmente, um rio tão largo e caudaloso não seria um problema para os Mavericks, mas havia uma fileira de guiarados nadando no rio. Axel não sabia a hierarquia desses guiarados, mas ver tantos guiarados o fez tremer. Eles pareciam bravos e prontos para ir conforme se aproximavam. Axel pôde ver que poderia haver cerca de 30 a 40 guiarados naquele rio protegendo-o por algum motivo desconhecido. Bem-vindos, humanos, à nossa área. Como podem ver, a Terra é dividida por este rio e estamos no meio dela. Se quiserem passar por este lugar, terão que passar por este rio e terão que passar contra nós. Então vocês estarão batalhando conosco com seus Pokémons do tipo água. Não outros Pokémons são permitidos, nem mesmo Pokémons do tipo voadores, disse o Guiarados. Pareciam Guiarados de nível Rei. Então, e se decidirmos voar com nossos Pokémons? Vocês não vão conseguir nos pegar, disse Lance. Então eu terei que interferir, veio uma voz de trás. Outros guiarados abriram caminho para ela e o grupo finalmente pôde vê-la. Também eram guiarados, mas este guiarados parecia maior e mais estudioso. Era um Pokémon de classificação campeão. Se este Pokémon interferisse, então seria o fim para eles. Eles não poderiam lutar com um Pokémon de classificação pseudo-campeão, muito menos com um Pokémon de classificação campeão agora. Então, o que devemos fazer para passar por essa área perigosa? Perguntou Axel. Área de perigo? Esse é um bom nome para nós. Nós somos o perigo, ha. Certo, para passar por esse lugar, tudo o que você precisa fazer é tirar seus Pokémons do tipo água e então lutaremos.
Se seu Pokémon foi capaz de nos impressionar com seus poderes de luta, então você terá passado em nosso teste e nós o deixaremos ir. E se por acaso não passássemos no teste? O que aconteceria? Perguntou Lance. É fascinante que você tenha mencionado sua morte tão facilmente, disse Gyarados com um sorriso. Axel podia ver que os Gyarados não estavam brincando. Ele estava pronto para matar todos eles. Este líder estava ficando mais misterioso. Ele poderia de alguma forma dar ordens e controlar Gyarados para fazer o que ele quisesse. Gyarados eram conhecidos por sua raiva, arrogância e orgulho. Como ele conseguiu domar todos eles? Axel não sabia, mas o Pokémon de classificação mais alta que ele tinha visto aqui era um Pokémon de classificação mestre. Então, o líder seria um Pokémon classificado? Axel só conheceu um Pokémon de rank Deus e esse era Gengar. Ele conseguirá ver outro Pokémon de rank Deus? Ele não sabia, mas agora tinha que se concentrar nessa luta. O campeão ranqueado havia dito que não interferiria nessa luta até que tentassem escapar. Então, isso significava que ele não participaria. No entanto, aquele que anunciou a luta também era um Pokémon de nível 2 de rank Rei. Axel não teria problemas em lutar com ele se ele também tivesse um Pokémon de nível 2 de classificação Rei do tipo Água. No entanto, ele não tinha e outros também não tinham um Pokémon de nível 2 de classificação Rei que fosse do tipo Água. Capítulo 540. Frank e K não tinham um Pokémon do tipo Água com eles. Kate tinha Blastoise, mas ela não podia usá-lo agora. Lance tinha seu Gyarados vermelho. Era um Pokémon de classificação Pseudo-Rei e Cold tinha um Swampert que era um Pokémon de classificação Rei de nível 1. Axel tinha Gyarados, Slowbro e Cloyster. Ele não deixou Crocona lutar essa batalha, pois era apenas um Pokémon de classificação comum e o Pokémon mais fraco do time inimigo era pelo menos um Pokémon de classificação incomum. Então eles tinham 5 Pokémons e tiveram que lidar com 40 deles. Se houvesse outros Pokémons de classificação Rei em seu time, Axel se sentiria seguro, mas esse não foi o caso. Então, qual é o plano? Essa área de perigo é ainda mais ridícula que a anterior. Só podemos usar Pokémons do tipo Água e não temos muitos. Nós lutaremos. A zona de perigo anterior também parecia impossível antes, mas nós a superamos. Só temos que planejar bem, disse Axel. Então, qual é o plano? Eu estive pensando. Eles fizeram seus planos. O plano não era a prova de falhas, mas era melhor do que nada. Quando eles chamaram seus Pokémons, os Gyarados que estavam acima dos Pokémons de nível 1 de classificação Rei deixaram o campo de batalha. Axel pensou que isso aconteceria. Gyarados eram Pokémons arrogantes. Eles não lutariam com alguém que fosse mais fraco do que eles. No entanto, ainda restavam 20 Pokémons para defender. Havia 2 Pokémon de nível 1 de classificação Rei, 4 Pokémon de classificação Pseudo-Rei, 5 Pokémon de classificação Elemental, 4 Pokémon de classificação Elemental e o resto eram Pokémon de classificação Incomum. Essa ainda era uma força enorme. Slowpoke, você cuidará de 2 Gyarados de rank Rei. Swampert também ajudará. Gyarados e Gyarados Vermelho, ambos ficarão encarregados de Pokémons de rank Pseudo-Rei e Elementais. Cloyster, você lidará com Pokémons de rank Incomum. O plano era muito ruim. Cada um deles tinha que lidar com vários Pokémons e Cloyster não conseguia lidar com 5 Pokémons de classificação incomum. Foi por isso que Axel disse para ele segurar o forte e usar apenas movimentos defensivos. Vamos começar a festa, gritou Gyarados Rei de nível 2. Cada um dos Gyarados deu um rugido enorme. O efeito combinado de intimidação não era algo que outros Pokémons pudessem segurar. Foi especialmente difícil para Cloyster, pois era apenas um Pokémon de classificação incomum. Gyarados, use sua própria intimidação e use Dança da Chuva. Slowpoke, use Sala de Truques e então prepare-se para usar Chuva Psíquica, comandou Axel. O Gyarados Vermelho também era um Pokémon poderoso. Era um Pokémon brilhante e Lance o treinou bem. Axel sabia que seu Gyarados poderia lidar com 2, 3 Gyarados de classificação Pseudo-Rei. Ele já estava muito perto de atingir a classificação Rei e seus movimentos também eram muito bem treinados. A chuva começou e caiu pesadamente. Outros Gyarados do time inimigo também usaram Dança da Chuva. Era um movimento poderoso para um Pokémon do tipo Água. Gyarados de Axel não perdeu tempo e então usou Hidrobomba. O poder de Hidrobomba com manipulação da água era muito alto. Era um jato muito pequeno de feixe de água. Era pequeno, mas era muito rápido e tinha alta pressão. Isso imediatamente conectou-se a um dos Gyarados de Pseudo-Rei e ele foi ferido. O outro Gyarados de Pseudo-Rei ficou furioso e usou Atrocidade no Gyarados de Axel. O Gyarados de Axel, vamos chamá-lo de Gyarados 1 para a luta, não iria aguentar o golpe. Gyarados, use Lâmina de Cauda, e então mergulhe no rio para desviar, disse Axel. Gyarados 1 fez exatamente isso e então usou o movimento. Várias Tail Blades foram lançadas por Gyarados 1 e a maioria delas atingiu os Gyarados que se aproximavam. Alguns deles atingiram o Gyarados de nível elemental e eles recuaram por algum tempo. No entanto, os Gyarados que se aproximavam ficaram furiosos após usar Atrocidade. Mesmo tendo sofrido vários ferimentos após usar o movimento, ele ainda estava vindo em direção a Gyarados 1. Gyarados 1 mergulhou dentro do rio e saiu do outro lado. Gyarados errou seu Atrocidade e ele apenas atingiu o ar. Gyarados 1 saiu do outro lado com um Hyper Beam carregado e o jogou para o Gyarados ferido que foi atingido por Hidrobomba.
O pobre Gyarados estava se preparando para lutar novamente, mas foi atingido pelo movimento. Hiper-raio, era um movimento de nível 50 e era muito poderoso agora. Gyarados recebeu ferimentos graves e estava fora da batalha. Ele foi suavemente para as margens do rio e ficou lá cuidando de seus ferimentos. O Gyarados que havia usado atrocidade ainda estava usando e ele se virou e mirou no Gyarados 1 novamente. O Gyarados vermelho estava lidando com 2 Gyarados de classificação pseudo-rei e os Gyarados de classificação elemental ficaram sem nada. Então, os Gyarados de classificação elemental miraram nos Gyarados vermelhos. Esses Gyarados de classificação elemental sabiam que o Gyarados de Axel era mais poderoso do que o Gyarados vermelho. Então, eles queriam lidar com o mais fraco primeiro. Gyarados 1 viu tudo isso e sua raiva chegou ao auge. Ele deu um rugido alto e... Jin! Gyarados criou seu movimento pré-domínio. Nomeie o movimento. Finalmente vamos chamá-lo de Dragão Marinho. Jin! O movimento foi nomeado. O movimento pré-domínio criaria uma tempestade furiosa de água misturada com raios de trovão. A chuva aumentaria fortemente e o poder de Gyarados aumentaria. Ele só poderia usar o movimento por 5 minutos. Gyarados 1 imediatamente usou o movimento. A chuva mudou. Parecia que havia uma forte tempestade de chuva e Gyarados 1 tinha criado um tornado feito de chuva e estava indo em direção ao pseudo-rei Gyarados. O pseudo-rei Gyarados saiu de seu status de confusão e um raio de trovão atingiu seu rosto. O poder do movimento era muito alto, pois trovão estava agora no nível 53. Era um movimento do tipo elétrico, então afetou muito Gyarados. Gyarados também não ficou quieto. Mesmo ferido, ele também usou seu trovão em direção ao Gyarados 1. No entanto, devido ao movimento pré-domínio, e devido ao nível 53, trovão, a direção do trovão mudou, e atingiu o Gyarados novamente. Então o tornado de água o engolfou. Trovão Gyarados, nível 40, o movimento é mais rápido do que antes. Nível 45, é mais preciso e pode mudar de direção uma vez. Nível 50, o poder do ataque aumentou e agora pode ser um movimento de suporte, aumentando o poder de outros movimentos. Axel não sabia se o Gyarados estava vivo, mas certamente estava fora da batalha. Gyarados então olhou para aqueles Gyarados de nível elemental com vingança. Slowpoke era muito inteligente e era um Pokémon complicado. Quando ele usava Sala dos Truques, suas estatísticas de velocidade tinham sido alteradas com um dos Gyarados de classificação Rei. Gyarados eram Pokémon muito rápidos, então agora Gyarados se tornou lento e Slowpoke se tornou rápido. Ele então usou Psychic-Crane. Os 2 Gyarados que ele estava lutando usaram um novo movimento. O movimento criou uma bolha de água e cobriu todo o corpo deles. Foi um movimento defensivo e quando a Psychic-Crane caiu, eles foram capazes de se defender, mas não foram capazes de defendê-la completamente. Slowpoke mente calma e então visão futura. Então use confusão, gritou Axel. Enquanto os 2 Gyarados estavam defendendo a chuva psíquica, Slowpoke primeiro usou mente de molusco. 4 lâmpadas roxas de energia psíquica se espalharam no campo de batalha. Então ele olhou para o céu e uma grande quantidade de energia psíquica saiu de seu corpo. Esse movimento levou cerca de 10 segundos para ser ativado. Essa era a visão do futuro. O tempo de ativação de visão futura foi reduzido de 15 minutos para 5 minutos. Visão futura era um movimento poderoso. No entanto, demorava muito para ativar. Um Pokémon do mesmo nível que não fosse resistente à visão futura poderia desmaiar logo após ser atingido. Naquela altura, aqueles 2 Gyarados já estavam prontos para atacar. Axel podia ver que ambos estavam carregando hiper-raio e olhando para o tempo e o poder do ataque, ele podia dizer que estes não eram hiper-raio normais. Slowpoke use teletransporte para essas mentes calmas, disse Axel. Slowpoke teleportou-se a uma taxa rápida e então reuniu 3 bulbos de energia psíquica que estavam espalhados. A velocidade de seu teletransporte aumentou, pois ele havia treinado muito nisso. Visão do futuro, Slowpoke nível 40, o tempo de ativação do movimento é reduzido para 10 minutos. Nível 45, o tempo de ativação do movimento é reduzido para 5 minutos. No entanto, o poder do movimento diminuiu. Nível 50, o poder do movimento aumentou. Mente calma, Slowpoke nível 40, agora pode ser 4 vezes. Nível 45, ele poderia usar o movimento muito rápido. Nível 50, ele espalharia um bulbo da bola psíquica e a espalharia pelo campo de batalha. Slowbro poderia então se aproximar dessas bolas de energia psíquica e usar mente calma. Teletransporte, Slowpoke nível 40, pode usar múltiplos teleportes em uma velocidade muito rápida. No entanto, a distância do teletransporte seria muito pequena. Nível 45, o movimento seria feito rapidamente, pois seria muito difícil de detectar. Seus movimentos foram muito melhorados. Slowpoke não estava sentado quieto. Mesmo tendo sido recentemente capturado como um Pokémon de rank Rei, ele já havia conseguido mudar seu estilo de luta conforme os desejos de Axel. Ele também conseguiu melhorar seus movimentos várias vezes e estava perto de atingir o nível 2 de Pokémon de rank Rei. No momento em que Gyarados carregou seu hiper-raio, Slowpoke já havia coletado aqueles 4 bulbos de energia psíquica e agora seu ataque especial e defesa especial aumentaram a uma taxa muito alta. Olhe para ele e então desvie, disse Axel olhando para os 2 Gyarados que estavam prontos para liberar seu hiper-raio.
Como Slowpoke era mais rápido por usar Sala dos Truques, e também tinha teletransporte, Axel confirmou que ele não seria atingido por esse ataque. Bang! Justo quando Gyarados usou seu Hiper Raio para atacar Slowpoke, ele então começou a usar teletransporte, para se teletransportar instantaneamente para um local próximo. Quando ele aumentou a velocidade para usá-lo, ele só conseguiu se teletransportar por cerca de 10 metros, mas isso foi o suficiente para desviar do ataque. Entretanto, por alguma razão desconhecida, Slowpoke não conseguia se teletransportar e, bango, ele foi atingido pela combinação de 2 Hiper Raio e voou e caiu na água. A explosão do ataque foi tão grande que Axel não conseguia ver nada além das ondas de água subindo do rio. Lento. Você está bem? Perguntou Axel. Se ficasse inconsciente, ele se afogaria e isso seria outro grande problema. Levou 20 segundos para a água furiosa esfriar e Axel finalmente pôde ver Slowpoke nadando levemente na água. Ele ainda estava respirando e ainda estava de pé. Axel sentiu um grande alívio depois de ver que Slowpoke ainda estava consciente. Gyarados eram conhecidos por seu alto poder de ataque e raiva insuportável. O poder desse ataque não era algo que um Pokémon de nível 1 de classificação Rei normal poderia defender adequadamente. Axel agradeceu aos céus por Slowpoke ter usado Mente Calma 4 vezes antes, o que aumentou sua defesa especial em um alto grau. Se Slowpoke não o tivesse usado, ele não estaria de pé agora. Slowpoke não saiu disso sem ferimentos. Ele estava sangrando por todo o corpo e Axel podia ver vários ferimentos em seu corpo. No entanto, seus olhos diziam que ele não estava pronto para desistir. Depois de usar um Hiper Raio tão poderoso, ambos os Gyarados não conseguiram se mover ou atacar por algum tempo. Axel ia tirar vantagem disso.